Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu nome é Daniel Ferro e se você não me conhece, vai passar a conhecer. E se você conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este canal. Aqui nós compartilhamos muitas verdades, história de pessoas, nós compartilhamos aqui veracidades de pessoas, principalmente que conviveram dentro da congregação. Congregação Cristã no Brasil. Não é questão de falar mal, é a questão nem de denegrir, é a questão de trazer clareza. Pessoas que viveram lá dentro, o que passaram lá dentro, como que foi a vida. Muitos se desligaram e estão ou já buscaram uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Então nós vamos compartilhando aqui e eu convido você a se inscrever nesse canal. Esse canal tem crescido muito e eu quero convidar você a fazer parte desse canal, para que você receba esse conteúdo em primeiríssima mão. Estamos compartilhando vídeos praticamente todos os dias e você é bem-vindo aqui. Deus abençoe a sua vida. Somos da mesma família espiritual. Pode ser que você queira, pode ser que você não queira, mas somos todos irmãos em Cristo. Deus abençoe. Fica com Deus. Olá, gente. Graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. Aqui nós falamos de tudo um pouco, mais focado também em questão do evangelho, questões sobre religião, inteligência emocional, entre outras coisas aí. Temos aí centenas de vídeos aí para vocês poder aumentar o seu nível de conhecimento também e aprender quanto mais sobre Jesus. E olha só, hoje nós temos uma convidada aqui e nós vamos começar um podcast. Esse está sendo gravado e eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, clica no sininho para receber as notificações. Aqui nós trabalhamos muito para levar conhecimento para você, para levar entendimento a você e compartilhar histórias de vida. Hoje nós vamos falar com uma irmã que ela tem uma vida dentro da congregação, nasceu, não posso falar que ela nasceu dentro da igreja, mas eu acho que foi quase isso. Ela vai contar para vocês como é que foi aí, ok? E eu quero te convidar a participar desse podcast, compartilhar e deixar o seu comentário. Faz sentido para você? Não faz? A única intenção aqui é somar na sua vida, ok? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Ferro e você é muito bem-vindo a este canal. Deixa eu falar quem que é a nossa entrevistada de hoje aqui, quem vai participar com a gente. Olha só, ela é Érica Miriam, ela tem 33 anos, casada há 13 anos. Já mandar um abraço pro André Luiz, que é o esposo dela, mandar um abraço para ele aqui. Ela é a mãe da Esther, de 4 aninhos, e mora em Cuiabá, Mato Grosso. O restante ela vai compartilhar conosco, ok? Eu já vou chamar ela aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, porque você entra na entrevista aqui, daqui a pouco você esquece de deixar esse joinha aí e passa batido, ok? Vamos lá, deixa eu convidar aqui a nossa irmã. Pode abrir o microfone da irmã. Hum. Olá, dona Érica, tudo bem? Olá, graça e Graça paz, e tudo bem? paz. Graças a Deus. Para nós bom dia, né? Não sei se para todos vai ser bom dia, né? Mas para nós aqui bom dia e boa tarde para quem chega aí, boa noite, boa madrugada. Tudo bem contigo? Isso. Que bom. Tudo bem, graças a Deus, Daniel. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo. Parece que nós estamos com um lag aqui, nós estamos com um atrasozinho na nossa Uhum. comunicação, mas eu acredito que vai dar para nós, ele vai estabilizando. Érica, seja muito bem-vinda a este canal, Sim. seja muito bem-vinda aqui a esse podcast online, onde nós conversamos. Você já acompanha o canal, eu acredito, há um certo tempo. Nós já temos falado por algumas mensagens, então, diferente de outros que eu nunca falei, eu já falei algumas vezes com você e sempre vi você lá nas lives, né? Às vezes comentando e tal, mas seja muito bem-vinda, tá? Deus abençoe por estar aqui conosco aqui e vir falar um pouco da sua história. Obrigado, Daniel, por essa oportunidade, né? Está sendo muito importante para mim. Vai ser aqui um, um pouco da minha história, da realidade, né? Das mulheres que sofrem dentro da congregação. E você já me apresentou, só vou falar minha parte como terapeuta, né? Eu estou estudando, fazendo terapia emocional pela IBFT, que é a Instituição Brasileira de Formação de Terapeuta, com o professor Jair Soares, e eu já sou mentora de narcisismo materno
e relacionamento abusivo. E foi justamente por isso, através disso, né, desse projeto, desse trabalho, que Deus me deu a graça de entender o verdadeiro evangelho. E daí eu vi que eu não tinha mais o que fazer dentro da congregação e há uma semana, né, eu entreguei a carta na mão do meu cooperador, meu ex-cooperador, e me desliguei totalmente. Entendi. E uma semana só? Faz só uma Foi semaninha? sábado passado, aham. Mas na verdade, esse processo não começou uma semana, né? Então, Daniel, eu há 7 meses, né? Eu venho, há um ano, na verdade, eu venho fazendo esse trabalho e procurando justiça e procurando o que que eu achava, o que que eu encontrava sobre isso. Aí eu encontrei, né, os canais e encontrei você. Eu falei, gente, aqui é o meu povo, é aqui que eu preciso armar minha barraca, né? Mas há 7 meses eu acho que a gente conversou, eu não estava preparada para a entrevista porque eu só estava, na verdade, revoltada. Porque assim, Daniel, quando a gente vive, né, uma vida toda dentro da congregação, é um relacionamento que você tem ali, né, com todas as pessoas, você cresceu, todo mundo te conhece ali. Quando você precisa cortar esse vínculo, é como as fases do luto. No luto a gente tem a dor, né, tem a revolta e tem a aceitação. Infelizmente, a gente vê muita gente congelada na dor e na revolta, né, do que viveu ali na congregação. Mas quando você entende, você aceita, aí você vai procurar, e agora? O que que eu faço, né, depois disso? É só isso? Como que eu vou viver agora? E foi assim que eu Uau, fui, já gostei do assunto. Muito mais legal. ou Essas menos três assim. fases aí do luto, é muito importante Sim, é isso. muito importante, né? Aí eu fui procurando e me encontrei com o Simão Pedro, que é o evangelista que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E daí eu conversando com ele, fui desabafando que a igreja é isso, e tal. Ele falou: "Ó, irmã, realmente é tudo isso". Aí eu falei: "Ó, tô estudando para ser terapeuta". Ele falou: "Você precisa entender o verdadeiro evangelho, porque se você realmente quer ajudar essas irmãs, você precisa entender, senão você vai cuidar só da casca, né? A alma ali você não vai entender". Eu falei: que é o verdadeiro evangelho? Eu estava perdida, né? Eu estava na revolta ainda. Aí ele me explicou, já me explicou e já me deu uma tarefa bem difícil, que é sobre depravação total, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu falei, gente do céu, o que que é isso? Aí depois foi para soteriologia, uma parte que eu gostei muito foi a escatologia, que realmente eu sou muito curiosa em tudo. E daí, Daniel, quando eu entendi o verdadeiro evangelho, ai meu Deus, aí eu queria gritar para o mundo que Jesus é bom, Jesus não é esse Deus mau que pregam na congregação. Porque eu sofri muito, e desde pequena, Daniel, é engraçado que eu falo, gente, o Espírito Santo sempre esteve comigo desde pequenininha. Eu tinha uma amiguinha na igreja e ela tinha o cabelinho cortado, né? Aí eu falei assim, amiga, você não vai pro céu, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você tem o cabelo cortado. Ela, não, isso daqui não tem problema, não. Eu falei, então por que que vocês não falam? Por que que meus criadores não sabem disso? Porque eu não posso. Aí até quando eu cortei, quando eu tinha 15 anos, nossa, eu sofri demais. E daí eu me tornei amiga dessa menina, né? Ela tinha uma condição financeira muito boa, daí a gente já vê a divisão, né, dentro da congregação. Quem tem condição tem uma porta totalmente aberta, quem não tem. Aí eu cheguei na casa dela, tinha uma televisão. Eu falei, amiga, agora você não vai pro céu, não. Agora Mas por lascou quê, de Erika? Eu falei, vez. não, agora você. Aí ela falou, não, Érica, lá em São Paulo, que eles vieram de São Paulo, é liberado e não sei o quê. Aqui no Mato Grosso que é mais desse jeito. Eu falei, gente, mas por que que ninguém avisa? Isso eu já tinha uns 10, 11 anos, então eu sempre fui crítica, sabe? Eu sempre quis entender. E daí eu fiquei mais amiga dela ainda, e um final de ano a gente passou lá na casa dela e teve algo. Falei, gente, agora nem vocês, nem a sua família, ninguém vai pro céu. Ela falou, por quê? Ela falou, não, lá em São Paulo é liberado. Falei, não, então é liberado as coisas para os ricos, porque eu sou pobre, na onde eu aprendo não tem nada disso. Aí eu fui crescendo, Daniel foi entendendo a divisão, né? Foi entendendo que os pobres estão tá ali para ser suprido pela obra da piedade, ficar quietinho, né? E não cortar cabelo, usar chinelinho gastado.
E os ricos é os que são donos de comércio, que os pobres, na verdade, é os que sustentam, né? Que vai lá, compra por mês, tal, e tá ali. Porque você vê que dentro de comércios, quem compra, 90% é a igreja, né? Dá para Sim. perceber isso daí. Olá, tudo bem? Eu vou te interromper aqui só um minutinho para te dar uma notícia mega importante para você. Logo embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link de uma plataforma de estudos. Eu sou formado em teologia, já fiz várias formações e nos últimos anos eu tenho me dedicado a aprender e ensinar a palavra de Deus. Se você quer aprender, clica para você entrar nessa plataforma, você vai ver a riqueza de conhecimento que tem lá. Deus abençoe, excelente conteúdo para você. Fica com Deus. Tem uma questão também, né, nesse assunto que não é, penso eu que talvez não é o foco, sei lá, mas tem uma questão que muitos são dono de depósito, dono disso, daquele, tá tudo certo, na minha opinião, tá tudo mais do que Uhum, certo, ok? Cada uhum, um, né, eu acho que os judeus, eles se ajudam muito assim também, eu acho que isso uhum. está certo. Agora, o que não está certo é fechar um orçamento com o irmão que tem uma vidraçaria para pôr vidro na igreja, sem antes fazer um monte de orçamento, sem ir lá e fazer toda aquela questão, né? Então, e aí a Outra gente coisa vemos também, construções, 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 e sempre tem o que faz o banco, tem o que faz, enfim, né? Então, toda essa questão, né, ô Érica? outra coisa que me chama a atenção também é sobre tem um irmão ancião que vende terno e tem o irmão do banco. De quem que você acha que vai ser comprado os ternos? Claro, claro. Pelo menos lá Tinha uns onde que eu que morava. e eles aqui na região tinha uns que vendiam, tinha não sei se ainda hoje fazem, mas era uma questão de colchão. Uns colchão barato, que era 7.000, 10.000, 15.000. Então Inclusive você comprava o colchão, eu tenho um desse. se você comprava o colchão, Comprei de um Eric, e aí você irmão. ganhava a oração do ancião. Isso é um bônus, entende? Que o ancião vinha na sua casa, Ah, ele jantava e vendia o colchão, né? Mas não, olha isso, só, isso de jantar, Daniel, eu achava sempre também o cúmulo, porque eu vim de uma classe pobre, né? E eu falava, gente, por que que os anciãos só vai na casa dos ricos? Não vem comer arroz, feijão e ovo aqui com as irmãs que são, né, com a família que é ajudada da obra da Pedra. Então eu sempre pensei muito, muito isso. E outra coisa também que me chamava atenção tem aquele irmão ancião que é peito bem aberto, né, que é um soberbo do tamanho que quando ele chega em algum local, falta um colocar o tapete vermelho, bater continência, e assim, eu ficava, oxe, mas qual que é? Eles, os próprios membros, colocam eles como Deus, né? Como anjo. É, e é assim, eu sempre percebi muita coisa assim que. E tem um ancião, esse é o que manipula, né? E tem um ancião, os barrigudinhos que são mais, raça mais o pé no chão, que esses quer mostrar mais humildade, mas também você vê ali que não tem nada, né, Daniel? Que eles querem demonstrar, mas a soberba fica muito, porque eles são idolatrados, né? É são quase colocados como, como, né, um como a semideus, né? Maria lá da católica. É, Exatamente. Aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço pro Simão. O Simão, que nós fizemos um podcast, e eu morro de rir quando eu lembro do e Simão. Como que eu lembro do Simão? Toda vez que fala ah, de Simão, é dele de terno orando na madrugada. orando. Meu esposo, Daniel, já fez isso. Ai, Meu esposo, tadinho. Jovem ainda, né? Fez isso, o acho, Simão para casar disse que ele, comigo. para quem não sabe, ele gravou um podcast aqui conosco, o Simão, e ele disse que ele colocava terno para orar na madrugada, porque ele achava que quanto mais, né, assim e tal, era mais Li a Bíblia com santificada a terno, né? oração, né? Então, um abraço para você, Simão. Quem sabe nós marcamos e gravamos outro podcast para falar como é que tá a sua vida aí. Simão, um Uhum. abração para ele. Mas e fala Nós para nos mim, tornamos grandes amigos. quando você nasceu, seus pais já estavam lá na congregação? Sim, a família do meu pai, a minha filha seria a quarta geração, né? Aí houve a separação do meu pai e da minha mãe, meu pai veio embora para outra cidade e eu fiquei morando com a minha família materna, né? E nessa criação que eu tive, desfuncional, de total desamor, Daniel, eu sofri muito. Então, assim, com 5 anos, quando meus pais se separaram, eu já comecei a entender o que que era o lado mal das coisas. Com Enquanto eu 5 estava anos. ali, né, com a proteção do meu pai, recebendo muito amor, não tinha nem noção. Mas depois de 5 anos,
Eu falei, gente, existe um negócio diferente aqui. Aí eu me sentia muito culpada, né? Muito. E por negligência dos meus criadores, aos 8 anos de idade, eu sofri abuso sexual. Então, assim, através desse abuso, em que eu não tive apoio nenhum, por trás disso, a gente acaba recebendo muitos espíritos, Daniel, muitos espíritos, porque quem faz isso é uma pessoa possuída, né? De muitos espíritos. Então, eu fiquei totalmente revoltada. Dos meus 8 anos para frente, eu sofri muito porque eu tinha ódio, tinha amargura dentro de Posso, mim. posso ir abrindo um parênteses aqui para ir fazendo um paralelo? Sim, com certeza. Quando você diz criadores são seus pais ou são avós, São, outras são pessoas? a parte materna. Não fui criada Materna. pela parte paterna. Tudo materna, tia, mãe, vó e por aí vai. Esses são seus criadores. Ok. Só São os meus ressaltando criadores. aqui, gente, eu não sei o nível do conhecimento da irmã de batalha espiritual, mas o que ela disse aqui, e talvez passou batido, por isso que eu interrompi ela, mas só para te falar. O que ela disse que quando uma pessoa é abusada e tem uma ligação com espíritos, e você que às vezes passou por um abuso e tem 50 anos, 60 anos de idade aí, ok? E olha só, deixa eu falar para você aqui. E você não se orientou que só pra dar tempo de você arrumar sua câmera aí, tá? Então aí você fica à vontade aí pra você arrumar enquanto eu tô falando com o povo aqui. Só dá uma torcidinha nela, que você tava arrumando aí. Mas olha só, gente. Então você às vezes tem 60 anos, 70 anos e teve um abuso lá na sua infância. Isso precisa ser quebrado em o nome de Jesus. Vou perguntar para a irmã Érica o que ela acredita, mas a batalha espiritual nós nos formamos e entendemos isso profundamente que uma criança que, mesmo ela sem culpa alguma, quando ela é aliciada, é abusada, ela acaba tendo um problema espiritual também. É mais ou menos isso que você acredita, que você entende, Érica? Com certeza, Daniel. Então, desde de pequena eu entendi o que era o bem e o que era o mal. Hoje, com 33 anos, né, eu entrei no mundo ocultista e realmente, pela misericórdia de Deus, quebrei essas correntes malignas, né, que nos perseguem sem a gente saber. E hoje eu tô liberta. Inclusive, eu acho que uns 3 meses que eu falei com meu esposo sobre esse abuso, né? Aí ele falou assim, amor, ele ficou chocado, né? E falou assim, tá bom, mas você não precisa falar isso pra ninguém. Ele ficou totalmente envergonhado, né? Eu senti a dor dele. Falei, Constrangido, né? não, amor, Deus me curou. E através da minha cura, eu preciso falar isso para as pessoas, para elas entenderem que tem Ou, saída, né? A saída é Jesus Cristo. Inclusive, isso, Daniel, eu não consegui encontrar na terapia, porque nos estudos, na ciência, chega até uma determinada altura. Aí foi quando eu entendi que quando a ciência cala, Deus fala, né? Deus ele é muito mais profundo, ele é tudo. Então, dentro da Bíblia, dentro da palavra, né, pela misericórdia de Deus, eu entendi o que é o perdão, né? Eu orava o Pai Nosso e não tinha sentido nenhum. Hoje eu oro o Pai Nosso e entendo. Eu preciso perdoar. E o perdão não torna o erro da pessoa certo. O perdão é para nós, né? O perdão ele liberta a nossa alma, nosso coração. sim. Nós ficamos leve. Agora, quem errou, quem fez o que fez, ele que tem que se ver com Deus. Eu vou falar com você sobre a sua saída da congregação, mas você falou para mim que você tem um trabalho com mulheres, de mentorear mulheres e ajudar nessa questão. Uma coisa que você falou de abuso, eu atendo pessoas já faz alguns anos. Tanto mentorias quanto treinamentos. E muitas das Uhum, pessoas, eu não tinha essa noção, mas nunca, Érica, jamais eu tinha essa noção do que eu vou te falar. Mas a sim. quantidade de irmãs, mas assim, gritante, a quantidade que foi abusada na infância, irmãs que eu Uhum. atendi, que conseguiram se libertar, mas que já têm 70 anos de idade, 60 anos, Nossa. 50 anos, e que carregaram isso durante a vida toda. Mas eu não imaginava Uhum. que dentro da igreja tinha tanto isso. Não sei se você já trabalhou muito com isso, mas tem demais, viu? É o que mais tem, Daniel. Por quê? Porque facilita, né? Um irmão de terno, um irmão ali que é de Deus, nossa, fica muito mais fácil. Então, eles têm toda a abertura, né, dentro do sistema, né? E como é que uma criança vai falar alguma coisa daquele irmão lá que usa terno, que é músico ou que está atrás do púlpito, né? Muitas vezes. Você acha que Sem fica muito chance, sem chance. propício a isso? Fica, nós ficamos vulneráveis a isso, não tem saída. É por isso que nós escondemos por tantos anos, né? Por tantos anos. Entendi.
Nós vamos falar sobre isso, falar sobre mãe, sobre pai. Enfim, não Uhum. sei se hoje vai dar para esgotar tudo, que tem muito assunto pelo que você me mandou aqui. Uma lista aqui de assunto aqui. Sei, Mas, Daniel. ó, e aí você foi crescendo dentro da congregação, chegou a ser organista, auxiliar, alguma coisa? Fui fui auxiliar, eu acho que 8 anos, né? Tinha muito prazer porque eu amo criança. Criança me traz tanta paz e eu sempre queria cuidar, sempre conversava com essas crianças, tentando explicar para elas de um jeito, né, que podia, que não podia. Minha filhinha, desde os 3 aninhos, ela sabe as partes íntimas dela, ela sabe que não pode mexer, ela sabe que qualquer coisa que fizer, ela vai contar para a mamãe e para o papai. Então, ela já tem essa proteção, sabe? Coisa que realmente eu, com 8 anos, fui totalmente bloqueada e culpada pelo que aconteceu. Então, assim, eu cresci realmente com muitos traços de ódio, enfim, né? Pelo E acontecido. hoje que você deve entender um pouco mais disso, ou muito, não sei, Érica, esse acontecido que foi aos seus 8 anos de idade, você entende que isso prejudicou muito a sua vida? Com certeza. Eu acho que é até um pouco pesado eu falar aqui, mas eu vou falar, Daniel, porque às vezes tem irmã aí que precisa dessa visão. Daniel, Sim, quando a gente é abusado, o nosso sistema sexual é ativado, com certeza, né? A gente fica, a gente se encontra ali, é uma coisa que a gente sente, né? Então eu era viciada, fui viciada a minha juventude toda, até depois de casada, por pornografia e masturbação. sim. E isso são espíritos em Cuba, eu não sei direito os nomes, mas tem um monte de espírito que envolve isso daí, né? A gente Incubus, sabe o que que é. Então, assim, quando eu consegui falar pro meu esposo que eu falei que agora eu estava liberta, porque eu não entendi, eu sou casada, eu amo meu esposo. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa e eu fazia aquilo, mas eu não tinha culpa. Quando eu contei para ele, que eu confessei, foi um alívio, sabe? Aí eu pedia perdão, perdão. Ele falava, amor, tá tudo bem, tá tudo bem, você não tem que me perdoar nada. Isso foi o seu passado, agora Deus te libertou, né? E vamos viver. E é isso, eu tô agora liberta pela misericórdia de Deus, mas é isso que acontece, Daniel. Esses são os espíritos malignos, né, que nos rodeiam. Então, acho que ficou bem entendido, né, para as pessoas que passou por Eu, isso, eu às acho, vezes eu acho tá. esse assunto fantástico. Te dou os parabéns por você estar falando isso, por você ter essa coragem. Eu só Então, quero Daniel, eu te participei de uma. pedir para você, pode ir falando, mas eu vou fazer algo aqui. Eu sei a necessidade que tem isso, porque eu atendo muitas pessoas. Eu sei a Sim, necessidade que tem isso das pessoas entenderem. E eu quero que elas sim, entendam isso que você está falando. Para elas sim. entenderem. Por quê? Quando que eu resolvo um problema? Eu dou normalmente o exemplo assim, ó, Érica. Uhum. Não sei se você assistiu, você tem 33, eu tenho 39, talvez eu sou muito velho para isso, mas Ah, vamos pensar assim. Você já assistiu o Caça-Fantasma? não, Não, o não. Caça-Fantasma, eles era um desenho que eles caçavam os fantasmas aí pra cidade, e tal, onde tinha um fantasma lá e tal. E o que que isso O tem a ver Gasparzinho, com... não, né? Não é Gasparzinho, não, né? Não, mas é uns fantasmas que tinha, e eles tinham um sugador Aham, que eles sugavam os fantasmas, eles ah, prendiam e tal. aham. Uma máquina que prendia os fantasmas. Mas o que que Hum, isso tem a ver com os seus 8 anos e com esse problema de ter esse vício comportamental que você disse? O que que tem a ver com o caça-fantasma? Uma questão aqui que é ouro em pó. O quê? Para eles prender um fantasma, eles precisavam enxergar. Então, normalmente eles hum, jogavam uma tinta, jogavam um lençol, porque eles tinham que ver onde ele estava. O que que nós estamos uhum. fazendo? Jogando lençol, jogando Isso, tinta, para que as com pessoas certeza. identifiquem, poxa vida, então isso é um demônio. Isso Sim. não é questão de ser salvo ou não, mas é um demônio. Então, isso para Aham. mim é riquíssimo esse entendimento. Eu não sabia que você entendia também assim, né? Ah, eu passei por isso, né? Pelo que eu passo, eu procuro buscar mesmo. E eu sei que hoje a minha cura é ajudar outras pessoas. Antes eu era revoltada, eu falava, Senhor, por que que o Senhor deixou acontecer isso comigo com 8 anos? Senhor, eu era inocente. Embora hoje eu sei que a gente nasce pecador, né? Mas eu não achava justo, sabe, isso ter acontecido comigo. Hoje eu falo, Senhor, obrigado, porque eu sei que em volta disso tudo que aconteceu, hoje é para mim mostrar a minha história e falar, não.
outras pessoas, porque aí, através da minha carta, Daniel, já tá vindo muita irmã conversar comigo. Érica, que coragem, eu quero conhecer isso que você conheceu, o que que é isso? Eu não aguento. Porque as irmãs da congregação são depressivas. As que Sim, não sim. são é as que pode cortar cabelo, as que faz o que quer, né? Mas aquelas que estão com o cabelinho lá com coquinho sem cortar, elas querem cortar. É uma prisão aquilo lá, né? Mas essas coisas, assim, eu acho a gente poder falar disso abertamente, eu acho uma riqueza muito grande, Érica. Muito grande mesmo. Glória a Deus. Eu sabia, eu fiquei essa noite toda com uma batalha espiritual muito grande. Eu falei, não, essa entrevista vai ser edificadora, porque tô vendo o que que tá me atormentando É, aqui. Aí eu mas orava, eu tomei um banho, porque tava muito quente, né? Eu falei, não, vamos lá, Senhor, na frente, né? Para que tudo seja para honra e glória dele. sim, para me Eu posso ir organizar aqui. falando, Daniel? Por favor, por favor. Então, gente, tem uma pergunta que eu fiz para o meu pai quando eu tinha 7 anos. Eu vim visitar ele, né? E eu falei assim, pai, quem é Deus? Aí ele falou, ah, filha, Deus é quem formou a terra, quem formou tudo e enviou seu filho Jesus, né? Por amor às nossas almas. Eu falei, ai, que lindo, papai. Mas quem é Deus? Quem formou Deus? Aí ele falou bem assim: ah, Deus é uma sementinha que caiu na terra e cresceu. Eu falei: não, mas não foi Deus que formou a terra? Menino do céu. Aí ele quase deu um tapa na minha. Vai brincar, menina, que você não tem idade para isso, não, que não sei o quê. Então, assim, desde 7 anos eu penso muito profundo nas coisas, entendeu? E hoje, com 33 anos, eu conheci quem é Deus, né? Conheci sobre o verdadeiro evangelho e demorou, mas foi no tempo de Deus, né? O que é Deus na nossa vida? Deus é tudo, né? E muito amor, é muita paz. Quem tem Deus entende isso. Eu realmente já fui muito de discutir com as pessoas. Hoje, quando chega alguém querendo falar alguma coisa para mim, eu simplesmente ouço, né? E falo, Senhor, perdoa, porque não sabe o que fala, né? Eu sei quem eu sou, eu entendo e tá tudo bem, né? O que a pessoa fala é o que tem dentro do coração dela, não é o que nós realmente somos, né? Nós somos aquilo que Deus sabe que nós somos. E essa foi uma pergunta, eu acredito que bastante impactante para o meu pai, até hoje ele lembra disso. E para mim também é muito importante. Eu, depois dos 33 anos, ter tido a graça e misericórdia de Deus de entender quem é Ele, né, na nossa vida. E que o evangelho verdadeiro é Cristo Jesus, né? São as boas novas. E hoje eu entendo o que é sofrer pelo evangelho verdadeiro. Tive a não aceitação do meu pai por essa decisão que eu tomei de seguir a Cristo. E antes, o que que era sofrer pelo evangelho? Eu não sabia nem o que que era evangelho, sabia o que que era evangelista, que era trazer o povo do mundo para dentro da congregação, porque ali era o passaporte para ir para o céu, né? Mas hoje eu consigo entender exatamente o verdadeiro evangelho, é Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados, nos perdoa, nos chama, e o nosso único dever é ouvir o chamado e seguir ele em busca de santificação até a vinda dele, ou até a gente É ir, né? isso aí. É isso aí. Deixa eu te mostrar algo só para nós fechar aquele assunto, para nós seguir. E Sim. eu não estava com a mesa preparada aqui. Você está Uhum. vendo aí, né? Na verdade, nós só estamos ouvindo o seu áudio porque eu mudei aqui. Mas você está me vendo aí, né, Erika? Vendo a minha Sim, luzinha aí, sim, né? Ok. sim, Então, aham. ó, o que você Pequenininho. disse, vamos pegar aqui. Então, simplesmente o que a irmã falou, gente, você que teve um problema desse, uma questão como essa, o que que acontece? Deixa eu colocar aqui para vocês entender. Todos nós temos esse círculo espiritual, né? Acreditando ou não, quem quiser acreditar ou não, todos nós temos, né? Isso daqui. Então, o que que acontece? Quando uma criança ela é violada, automaticamente esses caras aqui, ó, infelizmente, esses caras aqui, eles passam a ter uma ligação, ó. Deixa eu mostrar para vocês.
que a Érica é isso que nós estávamos falando aqui. Eles passam a ter um cordão umbilical com essa pessoa. Tá certo, Érica? Sim, com toda certeza. E eles acabam tendo uma grande influência espiritual e comportamental. Por isso que ela falou do vício, da questão sexual prematuramente, com 8 anos. Por quê? A partir do momento que essa criança aqui, ela foi violada, gente, a partir do momento que ela passou por isso, esse campo aqui foi violado, então essas entidades, elas começam a ter poder sobre essa criança. Por isso que nós vemos, Érica, tanta questão de homossexualismo. E aí quando você vai Sim, atender essas pessoas, você vê que lá na infância teve um abuso. Ou seja, sim. teve esses caras aqui com grande influência na vida deles. E Uhum. se não descobre isso, se não consegue entender, você não consegue quebrar isso no nome de Jesus, né? Como é que faz? E é importante, Daniel, ressaltar que aonde é que esse umbigo faz parte da nossa vida, né? Só que eles atingem na onde? Na nossa mente. Eu ouvia muito a voz do maligno, muito. Hoje eu consigo ouvir a voz de Deus, a minha mente está blindada, porque hoje eu entendo que o Satã ele não sabe o que está na nossa mente, né? Ele não sabe. Então eu tenho Sim. segredos aqui com Deus que ele não vai saber. Então antes a gente estava ali sendo manipulado, né, pelo inimigo, a nossa mente é totalmente manipulada e ele vai soltando flash, vai soltando flash. Por isso eu acho tão importante a gente entender sobre o ocultismo, né? Porque você vai entender quem é Satã e você vai Batalha saber as armas espiritual, que né, ele Érica? usa, a batalha espiritual. Você vai saber as armas que ele usa para nos derrotar. Porque o mundo já é do maligno. Então, a gente sabe que ele está aí como um leão feroz para nos devorar vivo. Não devora porque Deus tem misericórdia, né? Mas hoje, a batalha que eu vivi no surto psicótico que eu tive com traços de esquizofrenia, eu consigo entender a voz que estava na minha mente, porque era para mim me matar. Eu tentei suicídio duas vezes, muito forte, e eu sei o que é isso, gente. Eu sei, é algo muito, muito forte. Então a gente sabe que essa batalha espiritual, ela é forte, mas se a gente ter o escudo e ter toda a proteção que Deus nos ensina, por isso é tão importante estudar a Bíblia, né? Porque através disso a gente consegue entender a misericórdia e a proteção que Deus dá para nós, mas a gente tem que buscar conhecimento, senão. Vamos pensar assim, Érica. Então, depois que há um rompimento da ingenuidade da criança e ela é abusada e passa por isso, então uma entidade ela acaba tendo um contato mais próximo, né? Ela começa a ter um contato de enviar essas setas, esses pensamentos, essas vozes. Sim, Compreende isso, né? Isso para você eu acho sim, que tá claro, né? sim, com certeza. E depois, conforme vai crescendo, a mesma questão de tentar tirar a própria vida, tudo isso, você liga isso com o acontecimento aos 8 anos? Com certeza. Olha, isso é interessante, hein? Com certeza, porque vinha na minha mente todo o tempo. Deus não te ama. Você não viu o que aconteceu com você? Hoje, se quiser vir, eu falo, Deus me ama sim, a graça me basta, eu não preciso de mais nada. Hoje, Daniel, eu tinha tanto medo da morte, eu não sabia para onde que eu ia, né? Então eu tinha muito medo. Hoje, graças a Deus, eu tenho certeza da minha salvação. E aí o meu dever aqui é lutar e ajudar pessoas. Hoje eu sei qual é o meu legado, né? Eu vi meu chamado. Então, Propósito. assim, o meu propósito de Deus. Então eu ouvia muito, muito a voz dele, né? Eu consigo hoje discernir o que é a voz dele, o que é a voz de Deus. Eu realmente estou vivendo sobrenatural com Deus. Deus está se falando comigo através da minha filha de 4 anos. Ela não sabe nem o que é o Espírito Santo, mas um dia ela chegou, mamãe, você tem o Espírito Santo. Mamãe, você tem o Espírito Santo. Foi falando assim, eu comecei a chorar. Falei, filho, o quê? Você vê que não era ela. Aí eu comecei a chorar, ela limpou minhas lágrimas assim e fez assim, ó, pro céu, né? Aí eu falei, filha, que é isso que você tá fazendo? Mamãe, eu tô mandando pro papai do céu. Aí então, assim, eu tô vivendo muita coisa, revelação também que o Senhor me deu sobre o meu batismo, através de um podcast que eu assisti com você também, Daniel, com o Ricardo Adam, foi uma voz que Deus tinha falado comigo, aí só foi confirmando. Eu tô misturando um pouco aqui, mas acho que vai dando para Não, entender, não, né? não, mas Você quer é ressaltar isso mais mesmo. alguma Não, coisa não, sobre? eu só, boa, eu só quero saber como que você conseguiu quebrar essa questão Ah, dessa maldição que veio. Porque é uma maldição, uma criança carrega isso, é uma maldição. Então, como que você quebrou isso para já compartilhar com os irmãos que eles também já possam fazer, né? Nós mostramos a dor,
Agora, como cura Uhum. isso, né? É autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer muito bem, saber o que você está fazendo na Terra. Eu perguntava, o que eu vim fazer, Senhor? Foi só sofrer? Foi só... Não. Deus, ele tem muito para nos dar, muita riqueza espiritual, material, então, mas a gente tem que se esforçar, né, Daniel? Sim, sim. E daí eu fiz vários cursos de autoconhecimento, né? Comecei a estudar terapia, mas o que me libertou foi a palavra, foi o perdão, Daniel. Quando eu consegui perdoar a criação abusiva que eu tive, o meu abusador e as pessoas que eu realmente odiava, e não foi fácil, não é fácil, gente, é difícil. Eu orava assim, Senhor, eu não quero perdoar, não consigo. E fui na segunda oração, fui na terceira, na quarta eu falei, Senhor, eu tô aberta, me ajuda, me concede esse perdão. Aí eu lia na Bíblia, o Senhor ensina nós a amar as pessoas como Ele nos ama. Então, se eu quero o amor de Deus, eu preciso amar o meu próximo, independente do que ele seja, né? E daí, quando eu consegui perdoar, que eu pedia perdão também pelos meus pecados para Deus, aí eu vi aquela troca, né? Olha, eu tô te perdoando, você precisa perdoar, e fez aquela ligação muito linda, e eu perdoei de coração, porque eu quis ser perdoada de coração, né? Pelo Papai do O céu. perdão liberta, né, meu? O perdão liberta. Liberta, ele liberta Eu só muito. quero reforçar aqui, Érica. O pessoal depois reclama que eu fico cortando muitos entrevistados, mas Não, não tem. imagina. Mas, ó, eu quero só aqui complementar, se é um adendo, mas o perdão, e eu acredito muito nisso, e é o que eu ensino. Quebrar isso em nome de Jesus. Eu ir para a Sim. oração e Então, quebrar Daniel, esse olha, vínculo em nome de Jesus. isso, eu quebrei em oração e eu aceitei e recebi Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Quando eu fiz isso, eu me senti assim, nossa, eu senti o abraço de Deus. Eu falei, agora eu pertenço a Deus e a partir daqui, nada, nem ninguém vai me impedir de servir a Ele, porque eu recebi o amor verdadeiro de Deus. Você entendeu? Coisa que eu nasci ali numa religião que eu não sabia nem orar. Eles falam que não pode ter reza da Igreja Católica, mas as orações da congregação é repetitiva, são rezas. Sim. O testemunho é tudo igual, não tem uma coisa assim desse relacionamento com Deus e de falar abertamente com Deus. É tudo igual. E daí foram dois passos muito importantes para mim conseguir nessa libertação. Foi o perdão e ativar na minha vida a gratidão porque eu realmente era rixosa, né, pelos traços que eu cresci, porque, segundo Albert Bandura, ele desenvolveu um estudo do sistema cognitivo que nós aprendemos por observação. Então, assim, né, eu observei aquilo ali, eu aprendi, eu cresci com aquilo dali. Então, eu era muito top, porque meu marido, pela misericórdia de Deus, teve toda a paciência comigo, todo o amor, e ele cria, né, que Deus ia fazer uma obra comigo, porque nosso casamento foi muito preparado por Deus mesmo. Eu falo bem assim, eu brinco com ele hoje, eu falo, amor, você batizou, você foi, participou da congregação, mas a congregação não entrou em você. Meu esposo, ele veio convertido. A ligação dele com Deus era diferente. Ele não conseguia entrar nesse negócio de rodinha, de irmão, de bajulação, essas coisas que tem lá dentro, né? Ele sempre foi muito sincero e eu sempre percebi isso nele. Aí uma vez ele lê na Bíblia, eu falei assim, amor, me ensina a ler, eu quero aprender. Ele falou, amor, isso aqui é um segredo com Deus, mas só que ele também não sabia que era o Espírito Santo, né? Ali ele tinha essa ligação, mas ele não sabia o que eu aprendi hoje, que eles falam, Daniel? Eles falam bem assim, isso aqui é a minha companheira, é, versão NVT, muito boa. Eles falam que a letra mata e o espírito vivifica. O espírito só que toma o irmão lá no púlpito, né? Mas daí, quando as portas da igreja fechou, que espírito que ia vivificar o povo? A letra é você ler do jeito que eles lêem, sem entendimento e discernimento nenhum. O espírito é aquele que discerne para nós. Deus vem para cada ser humano, Daniel, para cada um de um jeito. Deus ele é tão grande, tão imenso que a mensagem dele para cada um é de um jeito. Eu lembro que eu perguntei para o Simão, falei, Simão, onde que eu começo a ler? O que que eu faço? Ele falou, irmã, começa pelo Novo Testamento, né? Mateus, Lucas. Aí eu sou teimosa, eu pergunto, mas aí eu fui orar. Falei, Senhor, eu quero sabedoria. Onde é que eu encontro? Me dá. Eu fui lá em Provérbios. Nossa, Provérbios é um livro assim que
Depois eu fui para as cartas de Paulo, né, que é o Evangelho, e tô terminando agora o Novo Testamento. Até o final do ano, aí o ano que vem eu começo o novo. E a minha vida vai ser essa, terminar a Bíblia e ler de novo e É, não trabalhar para a pode obra de parar, Deus. né? Não Não, pode parar. Você precisa encher o jarro e transbordar, né? Então não pode sim. parar, Érica. É só o início, eu acredito, né? É só o início É, e tudo que está acontecendo dentro da congregação e esse povo falando tanto de Jesus e tal, só pode ser algo assim muito de Deus, porque é algo que nunca imaginei que aconteceria, entende? Nunca uhum. imaginei. É, eu fico muito feliz de estar falando com você. Hoje tem tanto assunto aqui. Vou falar para você, vai ter que marcar uma sessão de lives aqui Vamos, com você. vamos Você lá. falou para mim que lá dos seus pais, lá da congregação, mas quando você foi mais criada ali com a família materna, também eram da congregação? Sim, a minha mãe não mais, né? Porque ela foi para o mundo e, segundo ela, já que ela não tinha salvação, ela ia curtir. E a minha avó, a minha tia continuou ali, continua até hoje. Entendi, tá certo. E fala para mim, você batizou com quantos anos? 12 anos, eu fiz 12 anos e já batizei porque eu tinha muito medo de morrer, ser atropelada na rua e não ir para o céu. Nossa! E sobre o batismo é interessante, agora eu vou contar. Quando meu pai veio aqui, né, para a gente conversar, que acabou não sendo uma conversa muito agradável sobre a minha mudança, eu fiquei muito chateada, chorei, né, porque ele falou: Olha, filha, a partir de hoje, enquanto Deus não fizer uma obra, você não tem mais seu pai. Então eu entendi que eu perdi meu pai, né, para o evangelho, e hoje eu entendo o que é sofrer pelo evangelho. Estou passando por um luto também familiar, que, né, nesse sentido. Mas eu fiquei muito triste e eu não sou de sonhar. Eu penso demais, ou eu fico pensando muito, ou eu apago mesmo e durmo. E nessa noite eu tive uma revelação de Deus que foi sobre o meu batismo. Eu batizei dentro da congregação, mas esse foi no Rio. Eu vi assim a orquestra tocando, né, as irmãs de véu, tudo falando em língua, quase caindo dentro da água, de tanto que. E daí eu vi uma menininha de 12 anos descendo nas águas, e daí veio o meu encontro. No que ela veio ao meu encontro, eu falei assim: nossa, parece eu quando eu batizei, né, com 12 aninhos. Quando eu olhei para a água, tava aquela enxurrada, parecendo que tinha tido uma chuva muito forte, né, com galhos, e o irmão lá dentro do batismo. E falei: meu Deus, o que que significa isso? Aí o Senhor me deu o discernimento que foi um batismo que eu batizei por medo, eu não entendi o evangelho, e, e não foi válido. Hoje eu não tenho batismo. Para mim, aquele não valeu, porque realmente eu batizei sem entendimento nenhum. Hoje a minha filhinha já está entendendo mais que eu, quando eu tinha Pois 12 é. anos, né? Você falou alguma coisa que você assistiu um podcast meu e do Adam? Já aproveitar aqui e mandar um abração pro Ricardo Adam, um abração para você. Tem gente que a gente não convive muito perto, mas a gente cria uma amizade, né? Gosto muito dele. Um abraço para Uhum. ele. E você assistiu um podcast, você falou, e foi meu e do Adam e mexeu com você? Não sei o que aconteceu. Foi, mexeu muito, Daniel, porque foi a resposta de uma oração. Eu realmente quando eu conheci, né, esses canais, eu falei: Senhor, e agora? O que que eu faço? Eu fiquei perdida, né? E conversando com Deus ali na comunhão. E uma noite eu orando, inclusive eu já estava orando sem véu. Isso daí também foi impactante na minha vida. Eu orando, eu falei: Senhor, eu não estou entendendo agora o que que eu faço, qual que vai ser o meu caminho. Eu só sei que eu quero te servir. E eu orava: me ensina a te servir, Senhor. E ali no meio daquela oração, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo assim, tão lindo, que na hora que terminou, o Senhor falou assim: filhinha, estão brincando com o meu nome. Daí eu sentei na cama e eu falei: Senhor, mas como assim brincando com o seu nome? Como alguém tem coragem, apesar de eu saber o que um psicopata é capaz? E aí eu sentei na cama e fiquei. Quando o meu marido acordou, eu falei pra ele, e tal, eu falei. Aí ele ainda falou bem assim. Eu falei: amor, será que tem alguma coisa a ver com Brás, né? Porque tudo vem do Brás, tudo parece tão santo. Até aí eu achava que era, né? Eu imaginava assim que era uma escada que descia do céu com bandeja e dava revelação para os irmãos de um jeito muito puro. Eu sempre imaginei isso. Inclusive na É carta isso eu que é falo que eu passado, não né? é o que é passado, é o que é alienado, né, a nossa mente. E daí, quando eu assisti o podcast, Daniel, que o Ricardo falou que ele passou lá dentro, eu falei: meu Deus, é confirmação da minha oração. É isso que é brincar com o nome de Deus. É isso. Aí eu falei pro meu esposo, né?
Aí ele falou assim, amor, você conhece o psicopata, né? Você sabe do que ele é capaz. O que que ele gosta? Ele realmente entende praticamente igual eu, porque ele é minha cobaia, né? Eu falei, é status, poder, dinheiro. Ele falou, então, o que que você acha que o pessoal que comanda tem? O que que eles fazem? Aí caiu a ficha, Daniel. Aí eu falei, gente, o meu caráter, ele não tem capacidade de omitir isso daí. Tanto que uma vez eu conversei com uma pessoa que é parente de ancião, eu falei, olha, irmão, se você soubesse o que tem lá dentro, ele falou, não, irmã, se você for procurar mesmo, você acha. E não sei o que. Eu falei, não, realmente, eu estou procurando para achar e eu não tenho caráter de continuar é, nessa sujeira. É a mesma coisa, Daniel, de você ter um parente que rouba e você saber que ele está te dando dinheiro roubado, né? É falta de caráter. Então, assim, eu não aceitei mais, e aí eu continuei dentro da congregação. Até mês passado, né? Olhando e observando, aí o meu marido falou: amor, continua indo para você realmente confirmar tudo. E as orações era: Senhor, nos dá porque nós temos merecimento. Eu falava: Santo Deus, nós temos merecimento do quê? Nós somos trapo de imundícia. E daí, sobre os hinos, né? Eu falava assim: amor, mas e os hinos? É uma coisa tão bonita, né? Ouçam a harpa cristã. Tudo hino de lá. Tem nada. Então, Sim. assim, é coisa que você vai buscando, né, Daniel? Você tem que buscar para você conseguir entender a raiz. Eu não sei se esse podcast nosso vai na frente, vai atrás, não sei como que vai ser a ordem. Mas Aham. eu gravei faz 2 dias presencial com o Itamar Coutinho, sabe quem é? É um Não. historiador da CCB. Ele já escreveu vários Ah. livros. Ele até fez um podcast aqui comigo já. E ele faz 20 anos que ele vem estudando a história do Francis Con e tal. E ontem ele me mostrou aqui, ontem, antes de ontem, na gravação, ele veio do Paraná aqui, a gente gravou, os Uhum. inários. E assim, é tanta mentira por trás disso tudo. É tipo assim, em 1930, ô Érica, era usado o inário da Assembleia Cristiana, Assembleia Cristã, que não era congregação cristã. Ou seja, fala que começou em 1910, depois de 20 anos ainda usava inário de outra igreja e os irmãos hoje Uhum. é tão tapado quanto a isso, assim, qual outra palavra mais respeitosa? Não sei, é tão ignorante acerca disso que Uhum. acreditam que os hinos foram revelados para a congregação, que os hinos é Uhum. da congregação. Esses dias, olha só, para você ver o nível de loucura, esses dias, para uma pessoa de um pouco mais de idade, achava que a Bíblia da congregação foi feita por um ancião. Meu Deus. Eu acredito. Você Eu acredita acredito. nisso? Sim. Aí falou, essas Bíblias do Daniel, aí minha esposa falou, não, mas espera aí, essas não pode, mas a da congregação, ela foi traduzida por um padre. Não, foi um ancião da congregação. Meu Deus. É esse Não, a tipo de gente loucura. percebe isso pelas pessoas, né, que eu conheci. Sou, tenho muitos conhecidos. E eu perguntei, quando a pessoa vem me desafiar, eu retorno a pergunta, né? Aí, mas por quê? Eu falo, olha, o que que é o verdadeiro evangelho? O que que é graça maravilhosa? E você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa, ela não sabe de nada disso. Eu sei porque eu não sabia, né? E olha que eu não li a Bíblia e essas pessoas ainda lê. Aí a pessoa tem a capacidade de falar assim: olha, você já é bem grandinho, a gente não precisa discutir sobre isso. Eu falo, não quero discutir, eu quero saber a sua verdade, que eu vou dar a minha. Entendeu? Então eles não conseguem, porque não tem noção. Aí tem uma outra pessoa, essa realmente ela cresceu lendo a Bíblia, né? É uma conhecida minha, para você ver o que que é a letra matar. Ela lê a Bíblia. Aí eu falei assim: olha, amiga, o que que significa a graça? Aí ela patinou, patinou. É algo que é individual com cada ser humano, mas não chegou, Eita. não chegou a Jesus Cristo. Aí tá, essa daí. Aí eu falei: você tem certeza da sua salvação? Ela falou: olha, certeza não, eu tô lutando, né, para mim entrar no céu, Meu que na Deus. congregação é na força do braço, né? Só vai ter lutador. E o único que teve certeza foi o ladrão da cruz. Eu falei, realmente, eu não teria nem esse argumento antes de ler a Bíblia, não tenho o que eu questionar, não tenho o que eu Nem esse questionar com você, argumento eu teria. Você tá nem melhor esse, do que eu. tá melhor, Tá vamos, né? melhor. Agora pede a Fala, olha, discernimento você do tá Espírito pior. Santo, Fala, mas, ó, você tá pior do que o ladrão. É uma coisa assim. Caramba, meu. realmente.
Então, perguntando para a irmã, né, no caso, você tá pior do que o ladrão que estava na cruz. Você Sim. recebeu Jesus, é batizada, caminha com ele e tá pior do que o ladrão, que não teve tempo nem de confessar direito Jesus. Enfim, né? Uhum. Mas Deixa eu te dentro da perguntar. congregação a Pode ir gente lá. não conhece Jesus, né, Daniel? Eu não Não, não, conhecia não. Jesus, não. Eu conhecia Deus e um Deus mau, inclusive, né, que eu tinha medo dele. Hoje eu tenho temor e amor e sei que ele é justiça, né? Ele não, ele quer você, ele te ama, mas ele não quer você do jeito que você é. Mas o Deus que eu conheci lá, meu Deus, com 12 anos já batizei para mim não ser morta e, né, Como receber que você todas as vai maldições que eu como que recebi. você vai conseguir amar, Érica, um Deus que hoje ele fala que é teu pai, mas se você errar, ele vai te jogar num lago de fogo e enxofre? E esse é o maior, eu acho que a maior cegueira da congregação. Eles não entendem o perdão que Deus dá para nós, né? Eles focam no adultério, na fornicação, mas esquece que o pecado, a mentira, a fofoca é igualzinho, né? O pecado do adultério. Só de você olhar, você já está pecando também. Então eles distorcem. E é só a guia do Espírito Santo, né? Eu lembro que o Simão falou: olha, Érica, eu te passei isso aqui, mas você tem que ter muita disciplina e buscar. Inclusive, isso também é um ponto importante para me falar aqui, porque às vezes as pessoas veem a gente falando assim bonitinho, não tem noção da guerra que a gente passou. Eu, os 3 primeiros meses, eu ouvi a voz: para que que você está lendo? Para que que você está fazendo isso não sei o quê, que não sei o quê. Hoje eu já consigo é, lutar, sabe? E falar: não, eu tô fazendo é por isso, porque eles vêm mesmo, eles não querem que a gente consiga entender, né? Eu falo que As entidades. a nossa entrevista aqui, isso não foi nem a introdução. Por quê? Porque olha só, tem a questão espiritual, as crenças. É só para ver o tamanho do amor de Deus por nós, por você. Porque é Uhum. libertação, não é uma questão de crença, é uma libertação. É Deus ir lá com a mão dele e arrancar lá de dentro. É a única forma que eu Sim. acredito. Não tem outra. É. Porque, além Aham. disso, tem a questão do narcisismo que nós vamos conversar. Além das Uhum. crenças e dos problemas, tem a questão do pai, da mãe, da família, que você também conseguiu romper, né? Mas eu Uhum. quero voltar um pouquinho lá atrás, que você me falou algo, não sei se você quer compartilhar aqui, mas sobre o que aconteceu aos 18 anos dentro da congregação. Sim, Se você quero quiser sim, com compartilhar. certeza. Então, como eu cresci num ambiente de desamor, né? Descrédito, totalmente. Eu não sei o que é, gente. Quem é filho de mãe narcisista, pai ou parente, sabe? Que hoje eu abraço tanto a minha filha e beijo, que muitos pensam assim: ah, eu quero dar os brinquedos que eu não recebi, eu quero dar o conforto que eu não tive, eu quero dar o amor que eu não recebi. Eu não recebia abraço, eu não recebia carinho, sabe? Era só maldição em cima de maldição. E por eu ter crescido num ambiente assim, né? E ter sido abusada, então eu era totalmente. Eu ouvia muito a voz do maligno. E aos 18 anos, eu tive um surto psicótico com traços de esquizofrenia muito, muito forte. Eu tentei o suicídio, né? E nesse momento, eu precisava de terapia, remédio, faixa preta e muito carinho e amor. Mas o que que a família e a Irmandade fez? Me endemonizou, né? Foram expulsar demônios. Realmente, depressão, essa situação não vem da parte, né, do maligno, mas eu precisava de tratamento. Então, assim, eles expulsaram, depois de uma semana eu surtei de novo, entendeu? Então, eu estava pedindo socorro, eu pedi ajuda, e eu não tive. Eu tinha uma tia minha, que ela falou bem assim, hoje eu conversei com ela falou assim: Érica, eu tentei falar que você precisava de psicólogo, mas eu não tive voz, minha filha, eu não consegui. Eu falei: não, eu sei, porque eu conheço a família que eu tenho. Então, assim, a libertação que eu tive foi o meu casamento, foi meu esposo, né? Que quando ele me viu naquela situação, na verdade, eu posso contar um pouquinho como que foi, Daniel? Pode, só quero frisar mais uma vez. Gente, pelo amor de Deus, tem alguém aí passando, é o demônio, leva no médico, primeira coisa, vai ver, vai atrás do psiquiatra, vai cuidar da saúde dessa pessoa. E o que você falou pra mim é ouro. É amor, é carinho, é abraço. Não é ficar pondo a mão na cabeça das pessoas e mandando o demônio embora, que vai.
vai criar um trauma tão grande, né? A pessoa já não tá se achando que é muito amado por Deus. Aí ouve alguém dizer que você tá endemoniado, fala pronto, agora que não tem mesmo, né? Mas pode contar do Uhum. casamento, do que você. Então, aí eu tive um primeiro surto, né? E no segundo, eu me tranquei no banheiro, né? Quebrei o banheiro todo e tava já para fazer uma coisa bem feia comigo ali dentro, né? E quando tava já nas últimas, o meu futuro, no caso, esposo, que é o André, ele arrombou a porta e ele me abraçou, Daniel. Ele me abraçou assim de um jeito que eu não queria sair dali dos braços dele. Mal sabia eu que ia ser os braços, né, para sempre meu ali. E eu senti aquele amor e ele veio, me colocou no sofá e conversou comigo junto com a minha irmã, que graças a Deus também eu tenho essa irmã que ela é minha ajudadora. E estamos ali naquele ambiente tão bom, sabe? Eu entendendo o amor. E ali naquele momento, meu esposo disse que Deus falou para ele que eu ia ser a esposa dele. E eu acho que deve ter sido bem impactante para ele, né? Pegar uma menina problemática assim, mas realmente ele teve essa força, essa fé de enfrentar. E passado algum tempo, ele chegou e me pediu. Ele falou assim: Olha, irmã, eu não sei como te pedir, mas eu quero te ajudar a entrar no céu. Eu fiquei um pouco até. Eu falei, uai, como assim? Quem é você? Mal sabia eu que realmente ele era um anjo que Deus estava enviando na terra para me ajudar até hoje, né? 13 anos tendo toda essa paciência comigo, esse amor e esse carinho. Ele sempre me protegeu e o amor que ele me deu supriu tudo que eu nunca tive. E realmente ele é muito, eu falo, amor, você é muito inteligente. Na verdade, ele olha para você ver, Daniel. Quando a gente morava lá, que ele era construtor civil, ele é até hoje, né? Eu falava assim, eu sempre quis estudar, sempre quis. E ele, não, eu gosto da minha profissão, tal. E hoje a gente vindo embora aqui para Cuiabá, eu falei, amor, você vai estudar, você vai terminar o terceiro ano. A gente entrou no EJA, ele terminou. Eu falei, e agora, o que que você quer estudar? Daniel, pensa num menino inteligente. Ele está fazendo trade que fala, né? Entrou no mercado financeiro, bolsa de valores. Eu falo, uau, o que estava escondido aí dentro? Eu sabia que você era inteligente, mas nem tanto, hein, amor? E dou os Fala pra parabéns ele, para vai, ele. meu Ele filho, fica, vai ganhar dinheiro para nós fazer o vai, reino. Vai. vai, porque eu tenho muitos projetos, então nós precisa. Precisa de patrocínio, né, irmão? Tá certo. Precisa. E nesse surto, você lembra um pouco o que que acontecia, ô Érica? Qual que era o sentimento? O que que acontecia o que que eram Lembro, os gatilhos para disparar esse surto? sim, lembro. Era brigas. Eu sempre fui muito crítica, então eu sempre quis ter uma voz, mas eu não podia, eu era totalmente abafada, eu era totalmente, é, sabe, assim, você não tem direito de falar. Quando fala, quando eu ouço fazer entrevista, que eu vejo você falando do ministério, que é essa soberba, né, que fala bem assim, não, quem é você? Quem que você acha que você é para falar alguma coisa? É exatamente isso, Daniel. Nós não temos autoridade, não existe respeito, não existe amor, não existe educação, é eles que mandam, eles que decidem. Então era briga, né? Que disparava esses gatilhos. Aí quando eu casei, eu falei, ai, gente, agora eu vou ter paz. Mal sabia eu, né, que ainda os espíritos estavam me acompanhando e a família ali ainda por perto, querendo destruir, porque nós sempre fomos um casal que, assim, não tinha muita coisa material, não, mas era invejado, porque nós tínhamos uma luz de dentro que realmente atrapalhava, né, quem estava nas trevas. E hoje, depois, vai fazer 2 anos agora em dezembro que a gente veio para Cuiabá. Nossa, eu falo, Senhor, é isso daqui que eu pedi, não quero mais nada. Aí o Senhor vai e me mostra o verdadeiro evangelho e fala, agora você vai trabalhar até o último dia da sua vida, minha filha. Você não É um pediu? Tá, isso é privilégio legal. isso. É um É, prazer com isso. certeza. É um Nossa, privilégio. eu quero fazer teologia, eu tenho muitos projetos, muito mesmo. Muitos Muito, sonhos. muito bom. E Aham. para nós chegar aí no evangelho, na sua descoberta, o que te levou a sair da congregação realmente e tal, você pode Uhum. explicar para nós? Você falou que você mentoreava algumas irmãs e tal. Você pode explicar para nós aqui o que é uma mãe narcisista ou um pai? Mãe narcisista. Olha, Daniel, quando eu assistia a televisão que eu era pequenininha, que eu via aquelas mães que jogavam o filho no lixo, eu via aquelas mães que abusava do filho, eu falava, gente, que é isso? Como a mãe? Porque tem um mito, né, de que mãe é mãe,
amor de mãe não tem igual, mas o Senhor mesmo nos fala, mesmo que a sua mãe te deixar, eu não te deixo. Então, por isso que nós temos que amar Deus sobre todas as coisas, tudo, né? E daí a mãe narcisista é essa, é aquela que joga seu filho no lixo, aquela que você cresce em total desamor, em que ela manda, né? É dito muito honrar pai e mãe, mas eles esquecem de falar o outro versículo: vossos pais não ireis os vossos filhos. E é exatamente isso, Daniel, irar. Porque é a mesma coisa eu falar para você assim: não, você vai fazer isso. Falar, mas eu não quero. Você vai fazer porque eu tô mandando. Não tem respeito, sabe? Hoje eu deixo a minha filha tão assim: filha, o que que você acha melhor? Qual roupa você quer vestir? Porque eu sei o que eu passei, né? Então a mãe narcisista é isso. É uma mãe que realmente empragueja seu filho. Ah, eu quero dar uma analogia aqui, Daniel, que é muito importante para a gente entender a mente de um ser psicopata, porque a psicopatia é uma falta no cérebro. Você tem uma falhinha, que é do quê? É da empatia. Um narcisista, um psicopata, ele não sente empatia. Ele se sente o próprio Deus. Por isso que hoje eu consigo entender quem está lá comandando tudo em todas as religiões, assim, onde eles conseguem entrar, sabe? Pode ter um líder ali legal, gente boa, que fala de Cristo, mas quando o psicopata consegue entrar, acaba tudo. Porque é onde vai ter roubo, onde vai ter, enfim. É assim, eu estudei, foi lá esse documentário da Universidade de Harvard, lá dos Estados Unidos. Você entender a mente de um psicopata é mais ou menos assim. Eles colocaram duas pessoas, né, que tem o traço de psicopatia nato e uma pessoa normal. Colocou assim num quarto, numa sala com um telão. Aí passou assim cenas de um jardim muito lindo e borboleta, sol, né, aquela coisa muito gostosa. O psicopata ficou normal e a pessoa que é normal também ficou normal. Até aí tudo bem. Aí muda a imagem para estrupo, esquartejamento, morte, facada, aquelas coisas impacta, né? A pessoa que é normal, ela o coração palpita, né? O sangue começa a bombear, a gente sente revolta, né? Sente medo, pavor, quer fazer alguma coisa. O psicopata fica sem sentimento algum. Ele fica assim, para ele aquilo dali não é nada. Aí você consegue entender quando aquele serial killer, quando eles esquartejam, ele faz aquelas coisas, porque eles sentem prazer naquilo. Que Eles loucura, não não? sentem Meu Deus. exatamente isso. Isso é muito forte e importante para as pessoas entenderem. Que às vezes a pessoa fica assim, ah, mas ele vai mudar, ele vai melhorar. Não muda, a pessoa ela nasce assim. Aí hoje eu consigo entender na parte, né, espiritual, no ocultismo, o que é ser eleito e o que não é ser eleito. Porque eles nascem assim, Daniel. Do mesmo jeito que nós nascemos salvos, eles nascem assim. Então eu encontrei isso na ciência e hoje, pela misericórdia de Deus, consigo entender na parte espiritual. Sim. É, eu tenho visto um pouco, ô Érica, sobre mães narcisistas, essas questões, e tudo isso que você está falando é um assunto, né, denso e profundo para se conversar. Mas existe muitas mães e muitos pais que eles acabam dominando os filhos de muitas formas, né? Ou é pelo vitimismo, ou é pela implicância, ou dizendo que o filho não é nada, ou uma disputa com o filho só tem que falar amém. Às vezes É pega um exatamente filho isso. para ser tipo o bode expiatório, ele é o mal da família, ele é o Sim, mal. sim, Tudo sim. isso, né, é uma questão aí dessas mães que acabam sendo esse comportamento e também precisam de cuidado, e também precisam de medicina, também precisam, né, de amparo, né, ô Érica? Quem? As mães? Sim, sim. É assim, Daniel. Ó, quem tem traços como eu tive traços, né? Eu, quando a minha filha nasceu, eu vi que eu estava querendo repetir o que eu. A gente procura ajuda, a gente procura. Mas quem nasce assim, não tem conserto, não adianta. É afastamento, é contato zero, porque você vai morrer ali sufocada, nada vai estar bom o que você fizer. Se você fala que é certo o que ela fala, não, tá errado isso daí, aí você tem que concordar. Então é um relacionamento totalmente abusivo, né? E é a mesma coisa que acontece nos casais. Quando
As irmãs chegam para mim que eu, antes delas me falar alguma coisa, eu já descrevo eles. Ela fala: Nossa, Erika, parece que você conhece ele. É porque assim, eu falo assim que o inimigo ele tem limite, ele não é, ele se acha espertão, mas ele tem um roteiro. Essa parte do psicopata, eles têm um roteiro, é sempre a mesma coisa. Eles agem igual, não tem diferença. E para esses não tem, Daniel. Os que nascem realmente com esse transtorno de personalidade, eles podem até fingir procurar ajuda para continuar no casamento, mas eles não vão mudar. Sim. E como que identifica uma pessoa que é e uma pessoa que tem traços? Convivência. Só na Você vai convivência. ver que aquela pessoa. É, por isso que eu falo. Eu fui em vários psicólogos. Tinha psicólogo que falava assim: não, sua criadora é assim porque ela viveu assim. Eu falei: não, mas eu vivi assim também. Eu tô aqui procurando ajuda. Entendeu? Então, a pessoa que tem traço, ela vai saber que tem alguma coisa errada, ela vai querer a cura. Agora, quem realmente é nato, fala, não, eu sou normal. Eles acham até que as pessoas que é normal é cafona, porque eles se sentem, assim, totalmente os inteligentes, né? Essas pessoas são inteligentes para quem é tolo. Agora, quem busca o conhecimento, que consegue desenvolver o caráter deles, eu falo, até amizade. Hoje em dia, quando alguém quer ser meu amigo, eu presto atenção, duas conversas, eu falo, vixe, já cortei, já corto mesmo, porque amizade é tudo desse jeito. E todo ser humano Ó, um precisa alô aí saber pros disso, amigos entende? da Érica, hein? Fica uma Ah, tá dica aí. aí, viu? Se eu Vigiem. cortei, inclusive É, agora não vai dar certo, Daniel, porque eu vou realmente, cortei amizade com muitos conhecidos e amigos, mas não é por isso. É realmente porque agora o meu ciclo de convivência vai ser outro, né? Eu tô à procura de uma religião e, enfim, não, não vai sim, ser sim. mesmo. Legal. É, mas tudo isso, assim, eu vejo que existe nessa questão para a gente seguir, Érica, existe muitos comportamentos, muitas famílias, pessoas que vêm com traumas, e é uma mistura tão grande de pessoas defeituosas como nós somos, que eu acredito Sim, muito na transformação em que nós devemos lutar por todos e sim, tentar fazer, porque nós não sabemos quem tem traço, quem é realmente, sim. quem é Aham, o diabo, quem não é. Então a gente vai sim, tentando. sim. É igual evangelho. Nós compartilhamos. Quem for para ver, vai vir, né? E Isso. nós E uma seguimos, né? coisa que é muito interessante é que, assim, se a pessoa tem traço e ela é curada, a vida flui. Mas você nunca vai conseguir se curar no ambiente que te adoeceu. Se você realmente vê, é distância. Se você realmente cresceu com aquilo, foi o meu caso, foi difícil, foi muito difícil, porque eu não queria, né? Mas eu tive que fazer isso com as poucas forças que eu tinha, porque senão eu ia, porque eu não entendia. Eu casei, vivia feliz, meu marido é maravilhoso, eu ainda tinha depressão, né? Eu ainda tinha tudo que é ruim. Aí hoje eu quero viver, nossa, quero viver muito. Que bom. Eu vejo você falando, me lembra muito, embora são histórias bem diferentes, mas da Michelle que fez aqui com a gente podcast também. Eu não sei se você chegou a Aham, assistir, a Michelle é a esposa do Rafael, que era sim, encarregado, e ela também passou aham, umas questões emocionais, assim, muito pesadas também. E, uhum, e o que eu vejo é que quem passa por isso depois tem que o resto da vida estar sempre ali vigiando nos gatilhos, vigiando, entendendo o sim, seu próprio corpo, uhum, né? A sua sim, a mentalidade, sua porque, mente. né? Tá lá, né? Tá lá Uhum, dentro, né? Já veio da infância, né? Com essas questões. uhum. Mas você casou com quantos anos, Érica? Eu casei aos 20. Inclusive, para você ver como eu nunca fui de ir com as outras lá na minha cidade, muito pequena, né? Lá tem 20 mil habitantes. Toda mocinha era 16, 17, e eu tinha medo, né? Eu tinha medo de casar, eu tinha medo de tudo. Eu casei aos 20, eu acho que foi o recorde. E lá todas era. Outra coisa também é filho. Eu demorei 10 anos para ter filho, porque como eu tinha os traços, eu falava, não, eu não vou saber ser mãe, né? Eu não vou conseguir. Mal sabia eu que eu ia nascer junto com a minha filha. Então E você foi muito quebrou o lindo. padrão. Você demorou 10 anos, quebrou totalmente o padrão. Quebrei. Inclusive, olha para você ver como que foi essa. A gente casa, né? E cadê o filho? Cadê o filho? Aquela coisa. Aí eu, gente, eu não quero, até agora eu não quero. Aí um irmão abençoado, né? Boca Santa, vai, fica falando isso. Quando você for querer ter filho, Deus não vai te dar. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, mas é porque eu não tô preparada. Eu engravidei, Daniel, tive aborto espontâneo do meu primeiro filho. Então, assim, eu falei, agora eu não vou ter filho mesmo. Realmente o irmão estava certo. Ah, mas não deu outra. Deu 6 meses, o Senhor gerou a sementinha no meu ventre que está hoje aqui comigo, minha filhinha.
quando recebe essas palavras, tem que repreender na hora, né, Érica? Em nome de Jesus, Eu não repreenda, sabia, irmão. Você está repreendido eu em não nome de sabia, Jesus. Mas eu na não hora. sabia, eu não Sabia? Não, sabia não pode, quebrar as não pode correntes ter ainda. parcialidade com essas coisas. Ah, eu tive um Se você sonho que aceitar, vai aconteceu. acontecer. Não deve, você deve repreender na hora. Falar, irmão, Se para você trás de mim, em nome aceitar, de Jesus. acontece, né, Daniel? Aham. Ou tem Quando grande você chance, aceita, né? acontece. Ou pelo menos tem grande chance de É, você receber uma profecia maligna, né? Entende? Você uhum, recebe. E aí tem pessoa que fala, ai, amém, ai, olha bem o que aquele irmão falou. Aí ela vai recebendo, enfim. É essa questão aí. Mas deixa eu te falar, eu você. vim de um povo também, de um meio onde tinha muita profecia. Qual que era a sua cidade? São José do Rio Claro. São Fica José do Rio Claro. 350 quilômetros aqui de Cuiabá. Cuiabá é Mato Grosso aí, estamos na outra ponta aqui. Nós estamos a uns 1.700 quilômetros, eu acho, longe. Que Nossa, bom, né? Que a longe. internet nos aproxima, né? Uhum. Mas, e toda a sua infância, você coloca ela até os 20 anos, seu casamento, foi conturbado, difícil? Como que foi a sua vida assim? Com certeza, foi tudo Na muito, escola, muito amizades? angustiante. Eu era uma criança muito, muito quieta, muito, sabe, na minha, que essa realmente é a atitude das crianças, né, que sofreram. Eu não gostava de gente, sabe, eu gostava de ficar quietinha. Eu tinha uma amiguinha que ela era bem riquinha, né? Aí ela falava assim, Érica, você é diferente. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, não, porque ela não sabia a palavra, eu também não, mas a gente era sincera, né? Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Você, as minhas amigas, se eu gosto de rosa, gosta de rosa. Se eu gosto de cachorro, eu gosto de cachorro. Se eu gosto de, eu era totalmente ao contrário dela. Eu era uma amiga sincera. Eu não gostava de cachorro. Eu falava a cor que eu gostava. Se eu não gostava, eu falava, entendeu? E daí é o meu caráter, né? É o caráter de não bajular ninguém. Eu tenho pavor de bajulação, que é a coisa que eu mais vejo dentro da congregação, é bajulação, nossa. E isso me anseia demais. Eu vi aquilo ali, eu nunca fui de ficar com amizade na casa né, de fulano, de ciclano, principalmente de ministério, nunca gostei. Eu achava isso falta de caráter mesmo. E realmente hoje eu entendo o que é. A Você já pessoa tá vinha ali meio que bajulando com por barganha, né? uma revolta de estudo. Parece que você já vinha com essa revolta, né? Desde a sua infância, você já vinha, né, não É, concordando com muita coisa, né? eu não Então, nítido concordava, que mas você não iria fazer parte dessas panelas também, né? uhum. Mas assim, muitas crianças que sofrem isso são totalmente desorientadas, na verdade, né? Eu falo que o cuidado, né, do Espírito Santo comigo foi tão grande porque eu sempre tive a minha visão, né? Eu sempre percebi, falei, não, é isso, é aquilo, e desde sempre, eu nunca fui com a massa, eu sempre era fora da caixinha, né? Eu sempre fui fora da caixinha. Entendi. Você disse que seu pai ele ficou meio que desapontado. Seu pai e sua mãe são vivos até hoje? São vivos. A minha mãe Ok. eu não tenho contato, né? Não Ah, tenho é? contato com as minhas criadoras, não tenho. É zero mesmo. E o meu pai veio aqui na minha casa e realmente desconcordou, não aceitou, não entendeu. E eu só oro por ele, peço que Deus o abençoe e digo que amo ele muito. Eu amo a minha mãe também, Daniel, tenho respeito por ela, só que eu não preciso ter contato, né? Esse é o sentido do perdão, é você entender que a pessoa ali, que a nossa luta aqui na Terra não é contra a carne, né? É contra as hostes da maldade. Então a gente sabe que não é ela, é quem usa, né? Sua mãe é da E congregação? Congrega lá? não, não Ah, é não, mais, você só a falou que minha ela é avó, parada, né? só Você a falou que minha ela é avó. desviada e tal. Entendi. Uhum, Mas, e fala pra mim, quando que a sua mente começou a mudar? Você tem 33. uhum, Quando que começou a mudar? Porque eu lembro que nós falamos, e pela questão, eu acho que realmente é do seu pai, então você falou, olha, Daniel, eu queria falar umas coisas, mas um dia apropriado vai surgir, eu vou falar e uhum, tal. Isso faz um tempo, você falou que faz 7 meses, eu nem lembrava, parece que faz uhum. alguns É, eu dias. olhei Você nossa falou que faz conversa. Faz 7 meses. Então, mas fala pra mim, essa questão do seu pai e da sua vida, quando que você começou a despertar e falou, meu, eu tô no lugar errado e eu Nossa, vou precisar Daniel, que mudar? pergunta legal. Uma pergunta que realmente eu queria falar, mas eu não ia lembrar aqui. É assim, eu sempre fui assim, mas eu nunca busquei conhecimento. Na verdade, eu falava que detestava ler, né? Não gostava de ler de jeito nenhum. E eu tenho uma amiga que me deu um livro, O Pequeno Príncipe, de Antonier. Não sei se você já
Esse livro Eu tenho ele é aqui. realmente, ele foi o que me desprendeu. Porque eu sempre falei, né? Eu falei, eu queria ser psicóloga, não sei o quê, e realmente os adultos me abafaram, acabaram com meus sonhos. Como que eu vou ser uma psicóloga, uma pessoa com problemas, né, de depressão e não sei o quê, mal sabe que a pessoa que é ferida é a que mais consegue entrar, né, na história dos que estão enfermos. E eu li esse livro. Quando eu li esse livro, eu falei, gente, eu gosto de leitura. Sim, que coisa mais fantástica que é a leitura. Aí eu comecei a comprar livros sobre a mente humana e mergulhar na internet. Foi quando eu descobri sobre a internet, ela é muito, mas muito maravilhosa para quem consegue tirar proveito, né? Eu estudei tanto sobre narcisismo materno que quando eu cheguei na minha psicóloga, ela falou, olha, Érica, e eu dei uma aula para ela. Eu realmente dei uma aula que ela ficou assim. Falei, não, eu tenho a teoria e tenho a convivência. Eu sei o que eu estou falando. Aí foi aí. Aí essa minha psicóloga me orientou, falou, Érica, você tem alguma coisa diferente. Vai firme que você realmente as suas feridas vão ser para ajudar outras pessoas. Aí, Daniel, eu não parei mais. Aí eu tem 5 anos, né? Que eu começo. Aí eu era tão apaixonada por psicologia que eu comprei um caderno, entrei na internet, coloquei nos cadernos toda a minha grade, toda a grade curricular que tem na formação de psicologia e estudava. Falei, quando eu começar a fazer psicologia, porque lá onde eu morava não tinha faculdade, né? E eu tinha fé que eu ia fazer. Falei, quando eu for fazer, eu já vou estar afiada aqui. Então, assim, eu estudei muito, muito, muito. E daí, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, que eu me deparei com a realidade de um psicólogo, que eu entendi que se eu fosse atender um homossexual, eu teria que falar para ele que ele tem que seguir a vida dele. Se esse é o que ele sente que ele tem dentro dele, então eu falei, eu não vou conseguir ser psicóloga porque vai ser contra, né, contra a minha fé. E daí Seus na terapia eu princípios. achei, na terapia coach também, eu fiz um curso de coach, eu achei abertura para isso, né? E daí eu falei, não, é isso daqui. Eu entendo sobre a mente humana e eu vou conseguir ajudar as pessoas agora espiritualmente, que é o mais importante. Entendi. Então faz 5 anos que você começou a virar assim, com 28 anos mais ou menos, que você teve esse Uhum, despertar. sim. E nesse tempo todo eu não vejo você falando de barreiras com o esposo, porque muita gente tem. Nossa, o problema é o marido, o problema é a esposa que não O aceita. meu, Pelo não. jeito, você ou parece um anjo que Deus colocou aí. Não, Ele é, o André ele é. Luiz é um anjo aí. Ele é, Daniel, porque ele sempre me apoiou em tudo. Eu comecei a fazer uma faculdade de pedagogia, era uma cidade a 100 km de lá da minha cidade, ele me levava, me trazia. Eu falei, não, não é pedagogia, não. Aí tudo que eu ia fazer, porque ele sabia que tinha algo em mim que um dia ia mudar, né? Ele tinha essa fé, ele cria muito. Tanto que hoje, quando eu peço perdão para ele, que eu olho para ele, eu falo, amor, você é tudo para mim, Deus me deu você. Ele fala, eu não sou nada, não. E sabe, ele se coloca assim, é Deus, é Deus. Eu falo, realmente, é um presente. Mas Meu e esposo não sobre tem. a igreja, porque ele congregava, né? Ah, então, ele é músico, dos baixos, do pompom. Ele tem um tubo aqui em Eu também casa era, hein? de. Não fala mal dos É, tubistas que eu também era. não, então, ele era, aquele pum-pum foi o que me fez apaixonar por ele. E que meu pai também, né, toca, eu queria essa, né? Sim, sim. Aí eu falo que ele batizou, mas ele não deixou a congregação entrar dentro dele, ele sempre foi de opinião. Então, assim, nós somos muito parecidas, né? Ele nunca, inclusive, uma vez ele conversando com um ancião, ele falou assim, irmão, por que que você não ajuda, né? Não desenvolve aqui discípulos, né, de verdade para te ajudar? Olha a mente do ancião. Ele falou assim, não, André, se eu fizer isso, vão tomar meu lugar. Então você entende que ali dentro dos líderes, se você não manipula, você é manipulado. Entendeu? E os sinceros, que realmente acham que está ali fazendo a coisa certa, não vai ficar ali por muito tempo, né? Não Sim. ficam, na verdade. Aí eu acredito também que todos os sistemas vai ter um pouco disso, mas é um outro assunto, talvez para uma outra hora. Mas todo sistema, meu, a pessoa que chega em oposição, ela meio que tem que defender, aquilo se torna uma política. Por isso que Jesus falou que deveria ser como o grão de mostarda, ou seja, não é árvore, é rasteiro e cresce e esparrama para todo lado. Não é uma árvore, Uhum. um monumento só. Mas falando sobre ele está lá ainda na congregação, seu esposo? Então, meu esposo, ele é muito engraçado. Ele viu ele fala, amor, você tá com essas loucuras aí, né? Mas ele entendia muito bem. Aí, o que que aconteceu? Ele
soltou a corda, né? Deixou ver aonde que eu ia, se eu ia realmente ter coragem de fazer a carta e tal, e deixou. Quando eu entreguei a carta pro meu cooperador, inclusive, que o meu cooperador falou, Érica, é isso mesmo. Aí eu falei sobre o véu, aí eu falei sobre usos, costumes, ele, não, você tá certinha. Falei sobre a doutrina, ele falou, você tá certo. Aí eu fiquei assim, eu falei, tem certeza? Ele falou, fica aqui com nós para ajudar. Eu falei, não, essa batalha aqui dentro da congregação eu não consigo, não. Então, assim, ele foi realmente muito mente aberta, né? Professor de história, muito querido, muito intelectual e realmente que entende. Só que ele faz ali, dentro da congregação, um papel bonito, né? Que ele realmente, as palavras dele é diferente, ele fala sobre depressão, só que tá no meio ali de um sistema que não ajuda. E daí, quando eu entreguei a carta, que daí eu enviei em PDF para todo mundo que me conhecia, né? Muitos já até me bloquearam, outros fala, Érica, eu entendo, respeito, mas não concordo. Eu, não, tá tudo bem, nossa amizade continua a mesma. Aí eu falei, agora eu quero ver a reação dele, né? Aí quando a mãe dele ligou, André, o que que é isso? Ele falou, ó, mãe, o negócio é o seguinte. E foi uma hora de conversa, me defendendo e defendendo o evangélico. Eu falei, hã? Ele já é convertido, então foi só prova, foi muito legal. E ele, assim, não busca igreja, não. Hoje a gente eu falo de igreja, né, que eu vou frequentar uma bíblica, mas para minha filha, né, ter ali um acompanhamento, mas é eu e Deus. Eu sei que as portas das igrejas vai se fechar e quem tiver ligado à igreja vai ficar lá fora batendo, né, Daniel? A nossa ligação é com Deus. Não tem esse. E eu e meu esposo, nós somos assim. Realmente nós somos um casal diferente, que hoje eu consigo entender por que que nós passamos tanta luta, tanta escassez, né? E essa escassez vem errado da parte de crédito da congregação, porque ele tinha muito crédito, ele ajudou a levantar uma igreja lá onde a gente morava, e eu falo assim, em 13 anos de casada, eu nunca tinha visto o André chorar. Nessa construção, ele chorou 4 vezes, assim, de soluçar. Então, ele realmente sofreu por por aqueles acontecimentos. E ali foi algo que foi muito bom, porque ele realmente viu, né, sobre o sistema, conseguiu entender mais ainda. E depois do término da construção, congregar muito pouco. E eu vi aquilo, eu falava, amor, vamos para a igreja, vamos. Né? Eu ficava tentando ele, mal sabia que ele já estava em outro patamar, que agora nós estamos juntos. Então ele também parou de congregar na congregação. Ele desligou. E desligou. Ele só não quis colocar o nome na carta, eu coloquei sozinha, porque eu acho que ele queria ver realmente se eu tinha coragem, ver qual que ia ser a das pessoas, e a mãe dele foi a primeira que ligou e ele realmente me defendeu e defendeu o evangélico, é o mais importante, né? E eu falei, glória a Deus, vamos servir a Deus agora. Tá certo, é isso aí. Sobre a igreja, eu acho que é necessário, eu acho que é bom, uma opinião que eu tenho sobre isso, né? Uhum, Acho que é muito bom nós nos juntarmos para um propósito, para nos ajudar, uhum, para crescer como pessoas, né? uhum, Mas eu acredito também que tudo tem um tempo, Érica, sabe? Melhor coisa é a pessoa parar, ficar em casa com a família, uhum, orando, uhum, esperando a orientação de Deus e entender uhum. que é livre, né? Isso eu acho Uhum. maravilhoso. Isso, sobre a liberdade, eu acho muito importante isso, porque assim, dentro da congregação eles falam que vai tirar a sua liberdade, mas realmente eles não querem dar a liberdade para a pessoa, porque servir a Deus é liberto, é uma liberdade incrível, é assim, só quem realmente está vivendo isso que consegue, né, detectar essa liberdade que a gente tem. Eu tô vendo em você algo diferente que eu não vi, pelo menos os irmãos que eles estão se desligando da congregação e vão para uma teologia reformada, eu vejo que eles são muito antipáticos a tudo que é espiritual, tanto anjos como demônios. Então, tá parecendo os saduceus, porque os fariseus criam em anjos e arrebatamento não, anjos e ressurreição. Já os saduceus não acreditavam. Então eles estão mais ou menos assim nessa vertente. Somos todos irmãos em Cristo. Mandar um abraço para vocês, reformados. Não precisam me criticar, tá bom? Somos amiguinhos. Mas eles não acreditam. Mas você, eu tô vendo que você acredita em batalha espiritual, que você acredita nessas questões que para mim é de extrema importância. Esse daqui, o meu canal fala muito sobre isso. Porque eu Uhum, acredito que não precisa nem ser espiritual. É só olhar e observar o quanto uhum, que as entidades trabalham na vida de todo mundo, positivo e negativo, né? uhum. Mas e aí, me diga, você se desligou da congregação, foi para a teologia bíblica e tal, mas mesmo assim continua acreditando
em anjos, demônios, em Com libertação? certeza, com certeza. O que que eu vejo sobre a religião, Daniel? Eu vejo assim que é nítido, né? Que elas vão se unir ali mais para frente e realmente se você sair de um sistema e se ligar literalmente a outro, você vai estar preso. E eu não quero essa prisão. Eu quero a liberdade que eu estou tendo em Cristo Jesus. Mas acho importante acompanhar, porque tem uma parte na Bíblia que fala que enquanto você está tomando leite, né, que você nasceu, você precisa ali ter um acompanhamento. Depois que você já está comendo alimento sólido, é você e Deus, né? E eu já tô nesse sólido pela misericórdia de Deus, porque minha Bíblia aqui ela tá toda rascunhada. Já falei, amor, preciso de outra, porque realmente é assim, eu faço devocional de manhã com ele, né? A gente acorda e faz, e à noite eu já fico ali antes de dormir mais uma hora lendo e orando e tendo essa comunhão com Deus. Então, assim, porta larga eu tinha dentro da congregação, que eu não sabia nem, eu só sabia onde estava 23 salmos, Sim, né? Então, é essa ligação que eu tô tendo com Deus agora, que eu não preciso de intercessão humana, né? Eu vejo a parte reformada, vejo tudo, entendo, mas eu falo assim que a Bíblia é o suficiente, né? Tem os estudos, tem tudo, é muito bom para abrir a nossa mente, mas a Bíblia ela já fala com nós, né? Já fala sim, tudo que nós precisamos. sim. É. Essa questão aí é um ponto de vista seu e aquilo que você tiver para você desenvolver, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te orientar, porque tem muitas irmãs, muitas mulheres precisando de um entendimento, uma direção. E é muito bom você estar estudando, porque eu sempre uso essa frase que um dia eu li e fez muito sentido para mim. Eu tenho a chave da prisão de onde eu saí. Uhum. É isso que nós carregamos. Por Não, isso que cada então um tem eu um propósito, né? sim. Se eu. De... Pera aí, só um minutinho. Eu acho que é o meu fone. Deixa eu ver, eu parei de te ouvir aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Então é isso mesmo. Descarregou. Eu tenho esse fone aí, só que ele não aguenta muito. Mas esse daqui é porque ele tá, coitado, cansado. Ele é de 11 horas de duração, mas eu não sei aqui o tanto que eu tô usando ele. Mas olha só. Daniel, Eu eu posso indicar um livro para o pessoal que tem claro. interesse em buscar sobre batalha espiritual. O nome do livro é A Batalha Final, de Rick Donner. Eu acho que é assim que se lê. Eu estou ainda no meio desse livro, só que é simplesmente fantástico. Mostra muito para a gente a guerra espiritual, que a gente vive mais, o mundo espiritual é mais real do que esse que a gente vive, né? Se a gente vive só esse, a gente só consegue ver esse. Se a gente consegue entender o espiritual, nossa, aí fica fantástico a vida. Você consegue encaixar muita coisa. Eu estudei, Érica, vamos dizer assim, por anos. Meu, pensa em muitos anos estudando batalha espiritual, me formando, várias especializações, desde Uhum, expulsão, mapeamento. E eu comecei, às vezes, a indicar alguns livros. Esse depois eu quero que você coloque aí a capa pra gente. uhum. É, só que eu entendo também algo assim muito, muito profundo nessa questão, que uma pessoa sem preparo, ela não pode ler, sabia? Uma Ah, pessoa isso que eu sem ia preparo, ela falar, não pode Daniel. ler. Ah, eu ia falar isso para você. Eu tenho um amigo que é muito mente aberta, ele é dentro da congregação, mas ele até me colocou lá num grupo de teólogos que ele participa, e eu falei para ele, ele falou assim, Érica, eu já tentei ler, mas eu estremeci. Aí eu falei, Entendeu? não, então você não está preparado. Então realmente é para quem tem interesse, que já entendeu bastante a parte Exatamente. espiritual com Deus, né, para entrar Ô, no Érica, você que ocultismo. entende um pouco ou muito disso, mas tem alguns livros que, para mim, ler, eu preciso estar em jejum e oração. Acredite quem quiser. O nível de opressão nas madrugadas e de problemas que começam a acontecer, meu, é assim assustador. Então, esse tipo livros eu não indico. A não ser que a pessoa já estiver na caminhada comigo, fazendo os treinamentos, que eu tenho um clube de treinamento Uhum, lá, não sei se você sabe, com uhum, vários cursos que trata sobre isso. Anjo querubim, uhum, não sei o quê, angelologia, enfim. Então, quando a uhum, pessoa já está um tempo caminhando, a pessoa já está madura, aí eu começo a indicar alguns livros. Mas antes disso, eu não uhum, indico muito porque às vezes acaba dando um problema, a pessoa fala: "Nossa, Daniel, não tô conseguindo dormir. Ah, à noite eu vi um vulto aqui e não sei o que e tal". Por quê? Porque uhum. começa a despertar, né? Então, começa a É. ter um discernimento, né?
Realmente isso daqui, gente, é para quem entende o evangelho, entende muito, muito, muito da parte espiritual. Não muito assim, né? O suficiente. Jesus, ele, a parte maligna, ela é forte, mas Jesus, ele é a força Sim. maior que existe. Então, assim, qualquer coisa que você for sofrer, é o sangue do Senhor Jesus, né? Que vai nos libertar ali daquele momento. Mas eu falo assim, para quem realmente eu falo, se eu tivesse, é que eu descobri assim praticamente sozinha, mas se eu tivesse ouvido isso em alguma live, né, porque tem muita gente que gosta, que se interessa, procura ler que vai ser bom. Agora, quem Sim. não se sente preparado igual você, amigo meu, eu falo, então não leia, não leia. Tem uns livros, não sei se você conhece, eu tenho vários aqui, mas é da Joyce Meyer, que é uma pastora. É uns livros muito, muito legais. Se depois o pessoal quiser procurar, tem um que chama A Batalha na Mente. É muito interessante. Voz na mente, a batalha que nós temos dentro da nossa mente. Nós temos que primeiro Uhum, vencer a batalha dentro da mente. Então, ela tem vários livros muito legal e é algo leve, sabe? É algo que vai falar uhum, de espírito, vai falar sobre vários versículos da Bíblia, mas não entra tão profundo no ocultismo, não uhum, entra tão uhum, profundo em demônios, em possessão, uhum, em essas uhum, coisas. Porque é nítido, meu. sim. Você começou a mexer, Érica, você começou a mexer nisso, você vai atrair. Nós somos uma antena, né? Então você emite sinal e você recebe. Então quando você Uhum, começa a buscar mais isso, você começa a se conectar mais ao mundo espiritual. Eu não vou é. falar que a gente começa a ver mais anjo, não. E poderia ser, Eu, né? Ver mais anjo, né? anjo eu nunca vi não, mas o próprio eu já vi muito, muito espírito. É, E sim, realmente, sim. assim, ele usa pessoas, né? Se ele vir com esse chifrão assustando, a pessoa vai logo correr. Mas ele vem vestidinho de pessoas bonitinhas, boazinha. Mas eu vi já o espírito do psicopata e vi o espírito do álcool. Então, assim, eu tenho uma visão aberta para isso, realmente. Sim, sim. Do álcool é espírito de vício, né? Eles vão conhecer como o tal do Zé Pelintra. Mas o livro tá aí? Você quer mostrar aí na câmera? É PDF, Ah, então tá bom. Então depois a tá no gente dá um jeito de celular. colocar aí, ou no rodapé, Tá, ou tal. tá bom. Mas, e fala pra mim sobre o seu batismo, o que que você pensa? Vai batizar de novo? Já batizou? Não, não quer? Eu vou procurar, né, uma igreja para mim conseguir, para mim me sentir bem, me identificar. E sim, eu preciso batizar para fazer essa ligação, né, Daniel? Sim. Porque a O gente batismo precisa do correto. batismo, né? Isso, o batismo correto, porque aquele lá Deus me mostrou que, e realmente eu já tinha sentido, porque eu batizei com medo da morte, né? Não foi. Aí Deus me mostrou realmente. Entendi. E fala pra mim, ô Érica, você tem algum projeto, algum sonho daqui pra frente? O que que você pensa que vai a sua vida encaminhar pra onde? O que que você espera? Então, Daniel, materialmente, né, eu quero terminar os meus estudos daqui um ano. Setembro agora, no próximo, faz exatamente 2 anos, eu concluo o meu curso. E a minha intenção antes era ajudar as irmãs dentro da congregação sobre violência doméstica, né? E hoje eu sei que eu não consigo mais ali dentro, mas eu quero trabalhar com essas que estão aqui fora, machucadas realmente pela religião, pelo relacionamento, né? E filhos e filhas também de narcisismo materno, paterno. E tenho muitos projetos, mas eu sei que eu preciso de equipamento legal, preciso de marketing, né? Porque a pessoa precisa ter essa. Nós somos muito visuais, então a gente precisa disso. Mas eu estou me organizando, estou com muitos planos e ouvir o meu propósito e trabalhar em cima dele, ajudando pessoas. Legal, legal. E fala pra mim, vou fazer algumas perguntas pra você. O que que você acredita a respeito do pecado de morte que diz na congregação? Ah, não, não tem nem como, né? Como que é? Esse pecado de morte é adultério, que é ou fornicação. Eles nunca colocam o pecado de fofoca, de olhar, né, com malícia, de mentira, que é tão pecado quanto o adultério. Então, esses são os pecados que Deus não se agrada, né? E quando Deus nos converte em Jesus Cristo, qual que é a salvação? Lá na congregação a gente busca por obras, né? Tá ali pela capa e buscar com a força do braço fazer essas obras. Mas quando Deus nos converte pela fé, automaticamente nós buscamos santidade, né? A gente busca a santidade, sabe que sempre vamos pecar, mas até o último dia nós vamos estar lutando. E o que é a santidade? É se arrepender, né?
se arrepender do pecado e renunciar e mudar de atitude. Ah, eu tenho um vício muito grande, mas eu vou renunciar, vou entregar para o Senhor até o Senhor me libertar. E depois vamos para o próximo. E é uma fila, né? Legal. Até. E você acredita que todos vão ser salvos para o mesmo lugar, o mesmo corpo, a mesma questão? Você acha que vai ter uma diferença? Que todo mundo Ai, só existe salvação ou tem. O que que você pensa? Você entende alguma coisa ou você pensa sobre reinar com Cristo, galardão, essas coisas? não, Daniel, eu não entrei ainda aí, né? Tem só 7 meses, mas o que eu sei é que existem os eleitos e os não eleitos, né? Daí a gente já conseguiu entender, né? Na soteriologia, e tenho certeza da minha salvação. Inclusive, até hoje eu falo, Senhor, mas por que o Senhor me escolheu? Aí tem uma passagem que é bem assim: quando a gente for para o céu, a gente vai chegar lá e falar, Senhor, eu não sou digna de estar aqui. E quem estiver lá no inferno vai falar, mas Senhor, por que que o Senhor não me abriu a mente? Por que que o Senhor não me ajudou, né? Ainda vai estar culpando Deus. Então, assim, eu me sinto realmente um trapo de imundícia. Não sou merecedora, mas Deus me amou. Deus já me faz santa, né, na presença de Deus, pelo sangue dele. E a única coisa que eu tenho que fazer é servir a Ele, obedecer e fazer o que Ele está me pedindo, né? Que é ajudar outras pessoas a enxergar isso também. Deixa eu te perguntar, ô Érica, para a gente ir encaminhando para o fim, mas o que você teria para falar para as irmãs que às vezes têm 20, 30, 40, 50 anos e não consegue se desligar da congregação, já entendendo o evangelho, não consegue se desligar por motivo do pai, da mãe que vai ficar chateado, o pai que não vai aceitar, a família que vai desprezar. O que você tem a falar para essas pessoas? Dependência, né, familiar ou dependência religiosa, às vezes muitos ainda estão ali com medo. A gente precisa entender que nós precisamos amar Cristo acima de todas as coisas, de pai, de mãe, de esposo. Inclusive, Daniel, eu vou contar uma passagem que eu tive, que eu tinha muito medo de perder meu esposo, né? Que você já viu como que ele é valioso para mim. E depois que minha filhinha nasceu também, eu tinha muito medo de perder. E nessa batalha minha que eu venho, né, assim, me consagrando, olha para você ver o que que eu sofri. O inimigo a todo momento falando que ia tirar o meu esposo e tirar minha filhinha acordava assim no meio da noite, mamãe, o papai tá pegando fogo dentro do banheiro. E eu via, né, quem é que estava por trás disso daí. Aí, o que que aconteceu? Eu tinha o meu esposo e a minha filha em primeiro lugar, Daniel. Aí, em oração e entrega, o Senhor me pediu, como pediu, né, o filho de Abraão, e eu realmente entreguei para o Senhor. Eu falei, Senhor, sem o meu esposo eu vivo, sem a minha filha eu vivo, eu não vivo sem ti, sem a tua misericórdia. Aí eu até brinco, eu falei isso pro André, ele falou, oxe, para que que você foi me entregar? Aí eu falei, não, amor, é entre eu e Deus, não que o Senhor vai te recolher, mas foi um pedido que Deus fez para mim. Então, quando eu consegui entender isso, que eu posso, sabe, tá no pó, tá com ninguém, ser Jó, né? Ser Jó, que eu vou ter a graça, aí a gente consegue fazer esse desligamento, essa dependência emocional, de companheiro, de religião e de família. Entendi. Fala um pouco para nós, para as irmãs, para os irmãos que estão nos assistindo, um pouco sobre o evangelho, o que para você significa o evangelho hoje, diferente de quando você estava na congregação. Então, o evangelho parece que é tão complexo, mas é tão simples, né, Daniel? Se você conseguir entender que o evangelho é as boas novas, o evangelho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Os mandamentos não é pontos de doutrina humana, né? Não é essas coisas, porque senão, cada igreja pega um ponto. Uma é do sábado, a outra é de não comer carne de porco, a outra é do véu. Então, assim, a Bíblia é a nossa guia, né? Deus ali falando com nós. E o evangelho é Jesus Cristo. E nós não vamos ser salvos por obras. Nós não vamos ser salvos por obras. Nós, automaticamente, quando Deus nos converte, faz nós entender que Ele já nos salvou, Ele já pagou nossos pecados, aí a gente fala, não, o que que eu tenho que fazer agora? A gente vai correr atrás, né, do que a gente tem que fazer. E é assim que eu tô Sim. percebendo o evangelho e tô vivendo ele. Ficou melhor ou pior depois que você saiu da congregação, Érica? Sua vida. Nossa, uma leveza. Eu tenho hoje, nossa, paz, que é muito importante, né? Eu tenho paz, independente do que eu tô passando na minha família, eu falo, é isso daí. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, eu não vou conseguir salvar minha filha. É isso, o evangelho é isso aí, você entender o que é Jesus Cristo e isso é sofrer pelo evangelho, né? É você falar algo que as pessoas não vão aceitar, mas de repente lá, quando
for a vontade de Deus, ela fala, não, aquela menina lá parecia que falava coisa doida, mas isso aqui tem algum sentido, né? Eu falo assim porque quando eu comecei a ouvir os críticos, eu tava dentro da congregação e eu falava, opa, peraí, mas não é tudo isso também, né? Aí quando eu fui entrar profundo, eu falei, não, é tudo isso e mais um pouco. Mais um pouco. Eu Uhum, era, até ainda sou, talvez, né? Mas era muito parcial, sabe? Eu era muito de falar, olha, fique lá se você acha tal. E hoje eu continuo dizendo, fique onde quiser, viva a vida que você uhum, quiser. Mas uhum. cada vez mais eu vejo o poder das entidades ali dentro, cada vez mais eu vejo o poder né, infelizmente, das potestades que estão por trás daquele governo. Porque tudo que é usado para cegar as pessoas na questão de Jesus ou Cristo de Deus, tudo que é usado para cegar, meu, é demoníaco o negócio. Então tudo Por que isso que afasta as entra que pessoas é de uma Cristo, seita, né? né? Pois é. E isso é muito sério quando a pessoa fala, meu, o foco aqui é a graça, é a igreja, é o véu, é tudo te desfoca, tira o foco de Cristo. Então De é Cristo. complicado pensar nisso e você pensar que tem uma inteligência sobrenatural ali agindo para amordaçar essas pessoas, prender elas em uma cegueira espiritual, né? E olha como que elas são alienadas, Daniel. Eu falo disso porque a minha irmã, que ainda aqui mora comigo, também entendeu o evangelho, não segue mais. Essa foi organista desde os 12 anos, hoje ela tem 31 e teve um relacionamento abusivo. Foi através dela que eu tive essa força para ajudar as irmãs, né? Inclusive, eu tenho o áudio da reunião que o ancião fez com ela, oprimindo, falando que é seu marido. Eu falei assim, irmão, mas isso foi relacionamento abusivo, isso é crime e tal. Ele falou, ó, irmã, isso aqui daqui para fora é outra coisa, mas aqui nós estamos cuidando da alma. Eu quase levantei, mas eu me mantive ali segura. Falei, não, eu preciso desse áudio. Eu já gravei já por isso, porque eu sabia que eu precisava de provas, né? Porque falar é coisa de um psicopata. Agora, você provar, você precisa ter, né, aquele conteúdo. E então eu sempre trabalhei nesse sentido, né, cuidando disso daí, e consegui perceber, Daniel, todo esse erro, né, essa omissão de crime. Eu tenho relatos de irmãs que foram o esposo quebrou os dentes, quebrou o braço e quebrava, ia no ministério, não, se você fez isso é porque você mereceu. Coisas assim, Tá bizarras, brincando. né? Não, eu tenho os relatos. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o senhor Antônio, ele é da ONG de Goiás, ele tem uma ONG que apoia as mulheres, né, de relacionamento abusivo. Nós fizemos sobre a mulher cristã. E ele falou assim que lá em Goiás tem algo que eles pesquisaram, né, que dentro da congregação é o lugar onde mais oprime a mulher, onde mais tem machismo e oprime a mulher. Eu falei, isso não é muito difícil de enxergar, né? Mas essa opressão vai além, vai a crime, né? A respeito dessas irmãs. Então, quando eu comecei a buscar por essa justiça, eu falei, gente, tem muita coisa errada. Como é que um irmão. Hoje, Daniel, eles ainda estão passando uns ensinamentos que é para ir para a delegacia, vai para a delegacia. Mas que irmã que vai ter força de levar lá um ancião? Porque tem ancião, tem todos os membros ali, né? De ancião, a porteiro, a músico. Sim. E você acha que ela vai ter força? Ela não vai, ela precisa ali. E somos ensinados, né, a levar a nossa vida íntima lá no quartinho para eles resolver como juiz. Então aí a gente já dá autoridade para eles e é essa manipulação que acontece. É impressionante, eu fico assim até abismado de você falar essa questão dessa agressão tão pesada. Mas acontece, né? Acontece e você vê que a igreja ela já tem um caráter assim de a mulher não tem voz nenhuma, ela tem um órgão para 300 irmãs tocar, tem que ficar numa fila Uhum. enorme, a irmã não pode pregar, a irmã não sei o quê. Então, tipo assim, a imagem feminina ali já é bem assim, eu acredito que desnivelada quanto a figura masculina, é bem judaizante isso. É bem, Uhum. né, de 2000 anos para trás aí, os judeus até os Uhum. ortodoxos. Mas foi muito bom aqui a nossa conversa, que você siga aí sendo feliz e se formando, porque eu acredito assim, que Deus faz algo para que nós possamos ajudar mais pessoas, senão não faz sentido. É isso que eu faço com Não a minha faz vida. sentido. Estou aqui toda semana fazendo live, conversando com pessoas e tal,
e contando as histórias. Se nós estivéssemos aqui criticando, falando mal, tô falando sua história, pô. É a Aquilo que você verdade, né? viveu, aquilo que te machucou, aquilo que também te curou. Então isso é para quê? Para trazer clareza para outras pessoas poder Sim. compreender isso. Uhum. Mas eu quero agradecer aqui, Érica, da sua disponibilidade. Eu espero que dê tudo certo para você e que Deus possa te orientar em tudo. Eu quero que Amém. você deixe uma. Você tem Instagram, alguma coisa que você trabalha para que os irmãos possam ir lá, as Então, irmãs? meu Instagram, ele não tem ainda, assim, sobre o trabalho, né? Mas é desde do ano passado que eu começo falando sobre relacionamento abusivo, né? Sobre pessoas tóxicas, abusivas. E meu Instagram é @erica.andré31. André é sempre ligado comigo, né? Até nas redes sociais. Então Mas vamos repetir de quem novo. quiser me procurar lá, Erica.andré31. erica.andré31. Quem quiser me procurar lá, fala assim, Érica, o que que é o evangelho? Eu estou disposta a ajudar a entender, né? Como o Simão aí teve toda essa disposição para fazer comigo, eu sei que eu vou trabalhar ainda o ano que vem com a terapia, mas o evangelho já está aqui no coração, na mente, para passar para quem quiser entender. Eu acredito que essa galera nova, e eu me coloco no meio deles, vai dar muito trabalho daqui para frente. Mas muito mesmo. Muito. Porque quem está sendo despertado pelo evangelho não tem um que fala assim: ah, eu fui chamado para ficar quietinho. Todos estão aí com azeite até o tutano, brasa no coração e desejo de compartilhar a verdade. Então haverá muitas almas que vão se achegar a Cristo através. Porque normalmente as pessoas vêm e elas vêm com raiva. Muitos me ouvem Uhum, com ódio e com raiva. uhum, E uhum, depois de um tempo vem falar: olha, Daniel, eu não gostava nem de te ouvir, mas vinha ouvir. uhum. Vinha cheio de ódio, mas vinha. Aham, E foi ouvindo e vai tendo uma transformação. Mas é isso. obrigado, Érica. Obrigado. Quer deixar uma mensagem para Ah, os irmãos? Quer deixar uma mensagem aí para eles sobre graça? Fala o que você tiver no eu acho que eu coração já. aí. Bom, eu acho que eu já falei tudo, mas uma coisa que é muito importante é a disciplina para você conseguir entrar nesse mundo, né, e ter essa ligação com o Espírito Santo, né, que é fazer o devocional, que é muito importante. Você precisa ter ali uma entrega sincera, né? Às vezes a gente começa, eu nos 3 primeiros meses eu lia e não conseguia compreender. Então tem assim só 4 meses que o Espírito Santo me ajuda a discernir, né, cada palavrinha, cada versículo. E eu tenho já muita coisa da Bíblia do Novo Testamento já no coração e na mente. E é sobre isso. Servir a Deus não é porta larga. Servir a Deus realmente é difícil, né? Quem que. Eu falo que eu tenho o privilégio de ficar em casa, cuidar do meu lar e estar aqui, mas imagina se acordar às 7 horas e trabalhar, né? Ter essa disposição para fazer. Então, você precisa mesmo de disciplina para conseguir se chegar cada vez mais na presença de Deus. E quando você consegue atingir esse patamar de ligação com Deus, aí você acha tempo. Aí você acha tempo para buscar. Aí não volta mais. Não volta. É uma sede Egito nunca muito linda. mais? Tem Nunca chance de mais. você recair? Não, misericórdia. Eu lembro que antes eu queria conhecer o Egito, né? Que eu tenho sonhos de ir para todo lugar. Meu Deus, quando eu entrei no mundo ocultismo, eu falei, eu não quero nem saber de Egito. É male Israel, só que eu tenho vontade de ir. Com certeza, com certeza. Mais uma Uhum. vez, obrigado. Tenho certeza que o que você disse vai servir para muitas pessoas Amém, e a intenção é essa. O canal está de portas amém, abertas, o que precisar, conte com a gente. Obrigado. Deus abençoe e multiplique as bênçãos sobre a sua amém, vida. Em nome amém. de A sua Jesus. também, Daniel, amém. Tá bom? Obrigado. Tá bom, de nada. Gente, agradecer você que esteve conosco até aqui. Deixa eu mudar minha câmera aqui. E eu quero falar para você, se fez sentido para você, deixa um comentário aí para nós nesse vídeo, o que você achou, o que você entendeu desse conteúdo e também não esqueça de se inscrever no canal para você receber novas notificações e novos podcasts. Aqui temos um trabalho enorme fazendo. Mais uma vez quero deixar aqui meus agradecimentos à Érica e todos os outros que estão aqui participando. E um abraço a todos vocês. Obrigado. E eu espero que cada vez mais nós possamos estar mais próximo de uma pessoa que se chama Jesus, o Cristo de Deus. Um abraço, fica com Deus.